Mas aí o que acontece? Igual nós tava conversando lá da questão do supermercado, né, seu Luiz? A diferença que é, né? Um supermercado. Você pode até deixar mais aberto assim, se não só aqui que já. Mas a gente pegar assim a diferença, né, de uma administração de um supermercado para outro, né? A Economart engoliu todo mundo aqui. A gente pegar aí o pessoal, você pega lá o Economart lá, igual eu falei, minha mãe mora lá do outro lado, lá na Penha, né? Basicamente do outro lado da cidade. Vai lá para comprar porque lá tem o que ela precisa. E é rápido também. É rápido. Porque hoje você precisa de uma coisa, precisa de um pó de café, você já tem que ir num lugar que é rápido, porque você está trabalhando. Então você larga para correr para um pó de café, chega lá, você fica 1 hora na fila. E o Marte Minas lá vai fechar mesmo. O Marte Minas ali em cima vai fechar, né? Não, eu escutei uma conversa aí que vai parar e vai alugar para o Mercado Livre, que tá vendo o Mercado Livre. Tá vindo, eu ouvi falar isso aí também. Tá vindo com tudo para cá, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Como eu tô te falando pra você, não dá conta de acompanhar. Eu vou te falar o ABC também, se não ficar de olho, principalmente aquele da Arlindo Figueiredo ali, que é o hipermercado. É muito ruim. Aquele ABC é bom demais. Igual eu falei do seu Luiz ali, nós fomos lá comprar um pão de queijo, acho que foi essa semana passada, essa daqui mesmo. Eu cheguei na fila assim, né, pão de queijo, acho que o Paulo até tava junto. Eu coloquei assim na esteira lá, a mulher, ela ficou uns 10 segundos olhando assim pra gente, assim, pra ver se a gente ia passar mesmo, assim, ela não queria passar não. Ela ficou olhando assim pra gente, assim, ó. Aí depois que ela foi pegar, ela falou assim, você quer o CPF? Nossa senhora, que raiva. Não tem, pessoal que não tem treinamento. Não, e lá ainda, e um caixa fica 3 em volta, assim, ó, conversando. À toa. Não, ali a molecada tá. Você vê que lá, ali só moleque trabalha lá agora. Então eles ficam. Eles não conseguem reter as pessoas, né? Até às vezes por falta de experiência, ou de alguém orientar, né? Que ali é um lado profissional, a pessoa tem que estar ali, atender bem quem chega, quem sai. Porque é o funcionário que cativa o cliente. Né? E o Economart tem, né? Essa questão de treinamento humano, né? Que é para tratar bem clientes. Você pode ver que o pessoal, você vai lá, o pessoal sempre está disposto a atender. Ainda tem essa parte que eu falei para vocês, o exemplo assim, chega lá nos caixas, tem cronômetro de atendimento, a pessoa bateu a meta, então pra você ver, a parte qualitativa, né? Que é a parte de tratar pessoas. Então eles é muito humano, é bem humanizado o atendimento. E você pega a parte quantitativa, que é controle de tempo, para melhorar, para não ficar o pessoal na fila. Igual o senhor falou, vai lá, não tem nem carrinho para comprar. O senhor não fica mais de 20 minutos na fila. Não fica. Mas por quê? Tem gestão envolvida ali no meio do negócio ali, que não deixa ficar essas filas enormes, o pessoal ficar desgostoso, entendeu? O cara lá, é bonificado, certeza que é bonificado. Você tem uma ideia? O cara que é o locutor lá, ele é cobrado pela gerência, que entra um comerciante lá, ele tem que fazer propaganda pro cara. Ele faz uma propaganda para mim, tem dia que eu fico com vergonha, o mercado tá lotado, você vê o que o cara fala para mim, fala, pô, DJ, eu vou ter que dar pizzaria para você, cara. Olha, como é que... Então, de vez em quando... Mas ele é esperto, porque o senhor, exemplo assim, ó, o senhor é o principal cliente dele. Não é o exemplo, eu vou lá como pessoa física, eu compro um pouquinho. Então, exemplo, quando eu faço uma compra de R$100, o senhor vai lá e faz uma compra de R$3.000. Então, o principal cliente dele é o senhor. E outra coisa, o senhor tá lá todo dia comprando. Então, entendeu? E eu vou lá porque o cara faz a propaganda. Se o seu negócio cresce, o negócio dele também cresce. Vai pra ver, se tudo é treinamento, isso aí. Você vai no Marte Minas, tem um senhor lá que fala, até eu não vou fazer pecado não, porque não é só eu que falo isso. Um dia eu pensei que o cara tava deitado na cama, na casa dele, com a lista na frente falando, berinjela, R$1, o quilo. O cara tá dormindo, cara. Quase morrendo. Quase morrendo. Você não fica nem com vontade de comprar. Aí eu falei, passei lá onde a primeira recepção lá que você entra, eu falei pra moça, ele tá fazendo propaganda da casa dele? Ele falou, não, ele tá aí. É pra não comprar. Mas que isso, cara? Desde quando eu tinha entrado lá, todo mundo passava lá falando isso, velho. Bicho, esse não ia tá dormindo, ele tá cansado, tá acontecendo. Todo mundo falava isso. Não tem jeito, você já chega lá derrotado. Mas o Economart, nesse ritmo que ele tá aí, ele vai engolir todo mundo. Os caras não vão aguentar. E ele vai ter que abrir outra loja, viu? No ritmo que ele tá aí, porque daqui a um dia ele não tá suportando pequeno, mais. Né? Você vê já ficou pequeno já. No fundo. E ele perde muito cliente, porque a fila às vezes está lá perto da Minas Bebe, para entrar no mercado. Então, que nem eu, às vezes eu desisto. A hora que eu vejo que a fila tá lá, eu já vou para o outro lado, porque eu sempre vou correndo, né? E olha para você ver, né, o exemplo assim, só que não é coisa pequena também. Eu falo assim, é simples, mas também não é fácil. Mas atendimento não é complicado.
Problema que você vai ter que fazer um investimento, mas esse investimento te dá um retorno. Por quê? Ó, o atendimento bom. Então você chega lá, o cliente é bem recebido. O senhor chega lá, é dono de pizzaria, o pessoal faz propaganda da pizzaria do senhor dentro do supermercado lotado. Aí o senhor mesmo falou que vai lá por causa disso também, que se sente bem, bem recebido. Aí chega lá, o pessoal tem treinamento para atender o pessoal lá no caixa de forma rápida e humanizada. Eu passei lá, igual eu falei para você, tava com o Ayrton lá, né? Passou um cronômetro rodando lá no computador. Aí eu falei, pô, tá aqui a teoria das filas aqui, ó, no supermercado. Pra agilizar o processo. E pode ver que as meninas é tudo educada, né? O pessoal que atende lá nos caixas é tudo educado. Tem um ou outro, apesar de perfeito, não é normal, também que você lidando com pessoas, você não tem passa jeito. A pessoa assim, não que trata você mal, mas a pessoa não conversa, a maioria dos caixas se interage com a gente. E todo dia eu vou lá, então todo mundo me conhece lá. Então, às vezes eu estou na fila, eu estou pagando, chega uma pessoa assim que a pessoa conhece. Você conhece a pizzaria de Luiz, o próprio menino do caixa faz propaganda pra gente. Olha pra você ver. Né? Então, são coisas que os outros lugares não fazem. E aí é que é negócio, meu irmão, que eu vou te falar uma coisa. A gente aprende isso em todos os lugares, né? Eu aprendi isso aí na minha vida, isso aí. Eles falam que é 3 pilares, né? Técnica, a liderança, técnica e método. Método é gestão pura. Método é tudo coisa muito quantitativa. Isso aí é até complexo. Mas se o senhor está falando para mim do cara atender bem, do pessoal fazer propaganda do senhor, ou até outra pessoa que está lá no caixa indicar uma pessoa, ó, pra você ver, ele não tem o porquê fazer isso. Mas ele faz para gerar valor no trabalho dele. Isso aí é liderança. Tem líder muito bom lá dentro. E o líder deve ser esse açougueiro aí que foi contratado lá para ser o gerente. Com certeza o pessoal que estava recrutando identificou essa qualidade nele e era isso que eles estavam buscando. Foi esse cara que é líder, ele vai poder liderar esse pessoal dentro do supermercado e eles vão dar tudo que tem por causa desse cara. Ó, pra você ver, não contratou ele por causa da parte técnica, mas por causa da liderança dele, porque eles não estão procurando gente técnica, tá procurando um líder, entendeu? Para liderar o supermercado. E tá engolindo todo mundo. Teve um dia eu cheguei lá e comprei as coisas, faltava um sazão vermelho. Eu tinha que pegar um pacote de sazão vermelho. Aí eu fui lá e falei pro Roberto, que é o financeiro. Ele fica lá nos caixas, lá, dando coisa, vamos pôr um caixa que tá vazio, que a fila tá grande lá, ele chama a pessoa. Então os caras interagem com o povo ali. Eu falei, Roberto, não tem sazão vermelho lá, cara? Ele falou, tem, ué, eu no computador. Eu falei, não, tem sim. Eu tava lá em cima, o último de cima lá. Ele falou, não, espera um pouquinho, aguenta 5 minutos aí que eu já vou trazer para você. Foi lá, tirou a menina que estava na empilhadeira fazendo um outro serviço para tirar um pallet lá de cima para pegar um quilo de sazão para mim. Se é outro, cara, falar, se não tem lá embaixo, não tem. Como eu escuto nos outros lugares aí. Aí o exemplo aí, ó, entra pra você ver a parte de liderança e agora o senhor já falou outra parte, a parte técnica. Técnica de gestão. O cara bateu no sistema lá, quer dizer, o sistema tá redondinho. O que tá aqui no sistema é o que tá físico, que já é difícil. E o exemplo, com certeza, ali eles devem ter que, a gente fala que é a parte a parte organizacional do estoque vertical. Então ele já sabe até o lugar que estava. Ele não falou isso pro senhor? Vou estar em tal lugar lá em cima. Então, por exemplo, ele controla a forma qualitativa do estoque, a forma qualitativa que é onde que está posicionado e a forma quantitativa que é a quantidade. Isso é a empresa que está alinhadinha, cara. Ela está alinhadinha essa empresa. Por isso está crescendo, né? Então, e você vai lá comprar uma fruta, lá de 2 em 2 horas troca as mercadorias no hortifruti. Porque as frutas já é bonita mesmo, eu já vou lá. Eles apresentam bem o produto, né? Aí outra qualidade que tem também. Parte técnica também. Entende da parte de vitrine, de produto. Esse dia eu fui no Margimento e até falei pro cara, põe um cestinho aqui, ó. Gente, para repor aqui, vocês não tá tendo. Pelo menos nós tira os podres. Pô, você vai pegar a batata, cara, você enfia o dedo da batata que tá podre. Pô, e aquilo é um fedor que Nossa Senhora parecia. Meu Deus. Aí eu peguei e falei, eu mesmo ajudo você a limpar aqui, ó. Coloca um lixeiro. Mas se for pôr lixeiro aqui, tem que colocar perto de tudo. Olha, então larga de mão. Catei a batata, joguei lá em cima do tomate, das coisas lá, pra tomar a batata podre. Mas isso aí foi na onde? No Marcha Minas. No Marcha Minas. É o que tá fechando. Tem um repositor. Tem um coitado, um senhorzinho lá mais velho que eu. Ele que tem que fazer tudo lá, correr, pegar as coisas, olhar, aí a pessoa vai pegar um saco de laranja, tem 2, 3 podres dentro do saco de laranja, você já vai levar podre? Não tem jeito, aí você conversa com ele vai lá para tirar aquela podre, para colocar as outras 2 que tá boa. Olha pra você ver, como uma pessoa causa uma mudança drástica. Aí o exemplo, ó, pra você ver, tanto que a parte técnica do supermercado é forte. O RH identificou isso no açougueiro.
Olha que doideira. Os caras de recrutamento devem ser muito bom. É que todo mundo é bom que tá atrás. Quando a parte técnica é muito forte, meu amigo, os caras fazem cada coisa que eu vou te contar. Pra você ver todos os indícios aí que passou até agora, a empresa cumpre todos os pilares. Certinho, meu amigo. Bonitinha a empresa. Falei que o DJ estava conversando com o DJ, porque o DJ é que faz em todas as lojas do Economart, é ele que faz, que treina o locutor, que vai ver. Ele todo mês ele fica 15 dias fora rodando as lojas no Brasil. Ele está programado para inaugurar 15 lojas agora esse ano. E quando eu falando para o senhor, ixi, isso aí é muito método o pessoal tem. É os 3 pilares redondinhos, meu amigo. Se tiver tudo redondo, o negócio vai para frente. E lá eles também não deixam, a batata já começou a ficar ruim, e se deixar para o repositor, ele vai largando, porque ele quer que você pega, né? Que você leva mesmo a ruim. Não, o cara, o carregado lá, o Gustavo, passei e falei, Gustavo, mas batata coisa feia. Pô, você não vai pôr batata aqui não? Ele não é obrigado a levar batata ruim não, põe batata boa que não tem lá. Tira essa e põe a outra. E no instantinho o cara já vem aquele carrinho, aquele monte de saco de batata, já joga ali para você pegar. Então o cara está preocupado com a qualidade que você vai levar. E tudo isso aí é o gerente que eles contrataram lá, que era açougueiro. E o outro mercado identificou isso, né? Pra você ver. Era açougueiro lá no outro mercado. Aí um pessoal que tem RH muito forte identificou isso no cara. Aí foi gente técnica lá e eles não contratou o açougueiro. Que é o que eles precisavam, era de um líder lá dentro. Na época, o ABC estava querendo comprar lá, eles estavam até negociando para comprar. Porque nenhum gerente dava certo. Colocava, não ia, o mercado estava vazio, não vendia. Aí colocaram essa pessoa. Aí os caras saíram. E o cara grato, porque querendo ou não acreditou nele. Imagina, você é açougueiro, chega lá a pessoa, não, eu vou te colocar você como gerente aqui, você vai ser do RH. Já lapidou o cara da maneira certa. E o povo que era técnico não fazia o mercado funcionar. Os gerentes que era gerente, né? Formado em administração, tem um MBA, formado em Harvard. O cara andava lá no meio, lá parecia... Ó, não resolvia nada. Aí colocou o açougueiro e resolveu. Porque precisava de líder, precisava de gente técnica. Os caras na parte técnica já são bons já. Eles precisavam de uma pessoa humana, né? Que o pessoal obedece, que o pessoal segue, que o pessoal tem admiração. É desse jeito, meu irmão. Né, seu Luiz? Seu Luiz é um homem famoso, né? Famoso. Tá famoso, seu Luiz. Não é, seu Luiz? Seu Luiz, agora... Eu já fui meio famoso, Robson. Já foi, né, seu Luiz? Quando eu animava festa infantil, nossa, eu morei em Franca, fui gerente de uma empresa de limpeza pública lá. Vixe, cara, eu entrava, todo dia eu tinha aniversário de noite, todo dia. Eu entrei em umas 10 mil casas lá em Franca fazendo animação infantil. O senhor mexeu com animação infantil, já trabalhou em órgão público também, né, seu Luiz? Eu trabalhei... Mexeu com o pessoal que trabalha com a parte de seleta, né? Não é isso? É seleta, chama, né? O pessoal que recolhe lixo, nessas coisas, né? Eu trabalhei na Colifran. E eu fui diretor na prefeitura de Valinhos, eu fui diretor do departamento de limpeza pública lá. O senhor também, o senhor já teve pizzaria em Franca também, não já? Já tive pizzaria em um monte de lugar. Estive no Xavier Curado de São Paulo. E lá em Franca, o senhor foi grande, não foi? Em Franca? A pizzaria do senhor lá foi potência, não foi? Em Franca? Foi. Aí depois veio o concorrente igual o Economart e acabou com o senhor. Não, põe de 4 na escada e meteu o pé na bunda. Mas faz parte mesmo. Você sabe que é na dificuldade que você cresce, né, cara? Não, é experiência. É igual eu falei pro senhor, é nas dores do parto que a pessoa evolui. Meu amigo, quando você tá vivendo épocas de abundância e paz, você não evolui não, hein? Toda pessoa que vai evoluir na face da Terra é pessoa que sujeita a dor, que vive a dor do processo. Só que aí o exemplo, o que acontece? O senhor, desde aquela época, aí o senhor foi em Franca, depois o senhor veio pra Passo, como é que foi? Não, depois de Franca? Fui pra Valinhos. Aí o senhor abriu a pizzaria lá de novo? Aí depois de lá que o senhor veio aqui pra Passos? Quando eu quebrei, perdi tudo, né? Perdeu tudo lá? Tinha 3 carros, perdi 2, perdi apartamento, perdi casa. Lá em Franca o senhor era bem de vida, né? Pra não pagar, pra não levar ninguém comigo, né? Mas não consegui não, ainda fiquei pagando um pouco das coisas atrasadas. E aí eu cheguei em Valinhos e fui morar com a minha mãe de favor. Eu tinha uma caminhonete S10, gabine dupla diesel, na época foi em 2002 que eu quebrei, a caminhonete era 1999 e estava financiada. Então ninguém quis pegar, porque quem pegasse a caminhonete tinha que continuar pagando. Então, não, e naquela época a caminhonete dessa aí valia ouro, 2002? Caminhonete quase do ouro. Meu irmão, ninguém tinha não, nessa época aí o povo aí, nem classe média não tinha, meu irmão. Você era pobre ou era classe alta, né, seu Luiz? Classe média alta. Ou o cara era rico, não era. O pessoal nem tinha carro, não. Quando tinha um carro, era um Fiat 147, um Fusca velho, não é isso? Quando o cara tinha um Uno, mais ou menos, ele já era mais ou menos bem de vida, né? Um golzinho, bola, né? Então, já era mais bem de vida. Para não deixar problema para os outros, eu vendi tudo e ainda não consegui pagar.
E aí fui embora para Valinhos, fui morar com minha mãe de favor. Aí eu arrumei um serviço prefeito lá, eu trabalhei na gestão assim, uns 8 anos antes, aí arrumei serviço. Aí eu passava perto assim, de uma garagem de carro fechada, né? Aí um dia eu falei pra minha mulher, Débora, eu vou montar uma pizzaria aqui. Ele falou, montar pizzaria? Você não tem vergonha na cara? Fala, pizzaria? Cara, você acabou de quebrar, você perdeu tudo. Tudo que nós tínhamos, não tem mais nada. Hoje nós temos uma S10 para colocar as roupas dentro e mais nada. Nós estamos morando na casa de sua mãe de favor. Eu falei, mas eu vou montar uma pizzaria aqui. Aí ela falou, começou a dar risada, foi. E eu comecei a mexer os pauzinhos. Não tinha dinheiro, não tinha para nada. Nem para comprar óleo diesel na caminhonete, não tinha. Minha irmã que ajudava. Aí eu falei, vou montar. Aí eu peguei o telefone do cara, que estava alugando lá, um cara de Campinas. Eu liguei para ele. Ele falou, rapaz, aí é um ponto aí que todo mundo quer. Tem um monte de gente já na frente. Inclusive tem um aqui que o documento dele tá tudo... Aí ele falou, mas por que você quer montar? Aí eu contei a história. Ele falou, você não pode vir aqui? Eu falei, eu parava na prefeitura 4 horas, né? Eu falei, posso, amanhã eu vou aí. Fui lá e contei o que tinha acontecido comigo. Então. Aí foi lá e conectou com a história o cara. Falou, ele falou para mim, eu vou te ajudar você. Só que tem um cara aqui, os documentos tá tudo aqui, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou te ajudar. Mas esse cara que ajudou o senhor, com certeza ele já sofreu coisa parecida. Aí a pessoa tem aquela conexão por causa da história. Com certeza, com certeza. Aí um dia ele me ligou. Ele falou, seu Luiz, o cara que trouxe o documento é tudo certinho, vou desabilitar ele. Vou falar que não deu certo a documentação dele aqui, que tinha um na frente, eu vou alugar para o senhor lá. Aí eu cheguei, contei lá na minha mãe, para o povo lá, nossa, eu quase apanhei lá. Falei, tá doido? Eu vou montar. E aluguei, ó, minha mãe foi afiadora, aluguei, eu trabalhava na prefeitura, parava 4 horas e todo dia ia lá fazer. Aí fui buscar minhas coisas que estavam em Franca, que eu deixei uma pizzaria montada na chácara de um cara lá, assim, os equipamentos tudo, né? Falei, vou lá buscar porque eu já tenho o equipamento todo. Mesa da minha casa de 12 cadeiras, que as cadeiras tudo maciça, frios. Quando eu cheguei lá, cara, os caras tinham vendido tudo. Já tinha sobrado um forno e uma mesa de inox. Aí o prefeito tinha me dado o caminhão para ir buscar as coisas lá. Chegou lá, não tinha, carregamos o que tinha e voltei embora. Aí cheguei lá, fui colocando as coisas e fui todo dia fazendo. Aí chegou um dia, eu falei para mim, sexta-feira que vem nós vamos inaugurar a pizzaria. Minha mulher falou, você comprou o quê? Você não tem dinheiro, cara, cai na realidade, você é um quebrado. Eu falei, Débora, mas eu tenho o mais importante na minha vida, eu tenho Deus. E eu vou montar a pizzaria. E foi esse pessoal, todo mundo contra, a única que era a favor eu era a minha mãe. Até minha irmã começou a opor, porque não tinha mesmo dinheiro. Falei, não, eu vou montar. Cheguei, coloquei o forno, montei o forno, testei, arrumei tudo. Foi um dia eu estou limpando lá, passou um senhorzinho lá e falou assim para mim, ô moço, o que vai ser aqui? Eu falei, isso é uma pizzaria. Ele falou, rapaz, eu tinha um restaurante perto da faculdade lá e minha mulher me quebrou no restaurante lá. Eu tenho 10 jogos de mesa lá, de madeira com fórmica em cima, cadeira tudo de palhinha. Eu estou vendendo, você quer comprar? Eu falei, eu não comprei mesa e cadeira ainda não, mas como é que paga? Ele falou, do jeito que você puder. Eu falei, traz. O cara trouxe, já colocou lá, coisa, já arrumei, ajeitei e vai. Aí um amigo meu, conversando com ele, lá tinha um jornal que saía só no sábado, uma Folha de Valinhos, Folha da Manhã. Aí ele falou, olha, eu tenho 3 propagandas minhas na Folha. Eu recebo um salário e vendo essas 3 propagandas para acabar de inteirar o meu salário. Mas sábado eu vou dar propaganda para você, 2 sábados seguidos, para te ajudar. Tá bom? Tá. Aí no sábado, soltou propaganda, catei o jornalzinho, fui tudo contente para casa. Cheguei lá em casa, rasgaram o jornal, tacaram em mim. Rapaz, você é louco. Você vai comprar o quê? Com o quê? Aí minha irmã falou, eu vou fazer um empréstimo no banco de R$1.000, eu te dou. Pra você fazer. Eu peguei R$1.000 da minha irmã, comprei um freezer. Comprei 2 coisas, um freezer, não lembro mais o que eu comprei. E vai a semana inteira rodando, arrumando, ajeitando tudo. Um cara lá me devia um favor lá, foi letreiro, foi lá, fez o letreiro para mim, escreveu as coisas na pizzaria. Um dia de cada vez. Chegou na sexta-feira. Chegou sexta-feira, tá lá eu, a mulher, minha irmã, os moleques, né? Todo mundo, os caras jogando cacheta, seus moleques. Aí a minha irmã falou assim, às 5 horas, falou, vai embora. Eu falei, vai embora por quê, ué? Nós vai inaugurar a pizzaria. Falou, rapaz, você não tem um fio de mussarela. Você não tem nada dentro da pizzaria. O que você tem aqui na pizzaria? Um freezer, uma garrafa cheia d'água dentro do freezer,
um ralinho para ralar as coisas aí, você não tem mais nada. Tem mais Como nada. você vai montar? E a cara é Um bujão de coragem. gás. Eu falei, Débora, olha, espera, 7 horas eu vou inaugurar a pizzaria. Eu tô te falando para você. Se vocês não acreditam em mim, vocês podem ir embora, mas se vocês tiverem um pouquinho de fé em mim, vocês esperam, que eu vou inaugurar. E vai, umas 6h20 mais ou menos, eu sentado lá, pensando, conectado Assim, com Deus, né? Como é que eu vou abrir? De repente, rapaz, aí duas avenidas, um ponto excelente lá no fundo da Festa do Filho, duas avenidas grandes, parou um carro lá no semáforo, fechou o carro, parou, o cara olhou assim, porque o nome do palhaço era Pernilongo. Você não é o Pernilongo? Porque eu fiquei 15 anos fora de Valinhos, que fiquei em Franca. O pai do André, porque meu filho jogava bola com o técnico, que era o irmão dele. Falei, sou. Ele falou, o que você vai fazer aí? O que vai ser aí? Ele falou, vou montar uma pizzaria aqui. Falei, desce aí, vem cá. O cara sentou, nós estávamos conversando, e falou para mim, Pernilongo, você já comprou os frios, as coisas que você precisa trabalhar? Era quase 6h30 isso. Eu falei, eu não comprei, cara. Eu até comprei de um cara, mas até agora o cara não entregou, eu vou ter que pedir em outro lugar. Porque o cara não entrega, como é que eu faço? 7 horas eu tenho que inaugurar? Ele chama Ismael, cara. Ele falou, rapaz, eu tenho tudo que você precisa para pizza. Tudo que você imaginar eu tenho. Eu falei, como é que eu pago, irmão? Ele falou, tô 30 dias direto para você. Ainda me arrepia. Isso aí, que horas que era? Foi bem uma coisa quando jogaram aquela rede lá na Aparecida do Norte, que saiu cheia de peixe. 5 minutos depois, 10 minutos, não cabia as coisas dentro do freezer. Isso era que horas? O horário? Isso já era 20 para 7. 20 para 7, o senhor tinha que abrir às 7. Abri às 7, estava marcado para inaugurar às 7. E aí já juntamos naquele ralinho, naquele dia eu acabei com a cabeça dos dedos, porque você pensou, sei lá, 4 peças de mussarela, presunto, calabresa, tudo no ralinho, ali, cara, acabei com a cabeça dos dedos, assim, tem pedaço de couro do dedo que foi junto com o bacon, misturou tudo. E nós seguimos. Aí aquele dia vendeu um pouco, mas não tinha dinheiro para fazer propaganda. Aí então nós tá lá remando. Todo dia eu limpava aquelas mesinhas e deixava, minha mulher falava assim, vai monte ser bobo, cara. Deixa as mesinhas amontoadas, as cadeiras, se chegar alguém para sentar, e você arruma. Rob, 1 ano e 8 meses, todos os dias eu montava aquelas mesinhas, limpava tudo, não sentava ninguém. Saía uma ou outra no disque e ficava. Falei, um dia, aí eles me criticavam, falei, um dia eu vou ter 40 mesinhas aqui e vai ser pouco. Minha mulher falou, você é sonhador, hein, cara? Mas depois do que eu vi aí, esse negócio dos frios aí... Não tá dando pra duvidar mais não. Com os carros cheios de frio, a Débora sentou no chão e começou a chorar. Falou, eu já vi um cara de fé, mas igual você. Nunca vi. Falei, eu tenho seguro com as 2 mãos de Deus. E foi. Aí um dia, uma segunda-feira, nós estávamos sentados jogando, o pessoal jogando cacheta, e eu sentado do lado. Aí parou um carro assim, o moço falou, aí é pizzaria, pode comer aí? Falei, pode. Desceu um senhor, uma senhora e um menino. Sentou lá. Comeram 2 pizzas de mussarela, aí a mulher falou assim, você faz mais uma quando nós vamos levar? Aí ela falou assim, você não quer sentar aqui um pouquinho com nós? Eu vejo no seu semblante que você tem uma história bonita para contar. Sentei, eu contei a história que tinha acontecido comigo. Aí ela falou, eu posso fazer propaganda com você? Eu tenho um programa de culinária na TVB, que é o Sistema Brasileiro de Televisão do Silvio Santos, lá em Campinas. E ela tinha um programa culinário. Ela falou, eu tenho lá uma propaganda que é minha. Eu posso fazer uma propaganda uma semana para você? Falei, nossa senhora, lógico que pode. Aí, daí, é o que estava precisando. Eu estava precisando. Daí para frente o negócio foi subindo. Quando eu vendi lá, tinha 47 mesinhas e fazia fila para comer a pizza. O senhor falou para mim, depois começou a bombar lá também, né? Depois que passou esse período. Então, aí o senhor não tinha um imóvel, o cara quis alugar o imóvel pro senhor porque conectou com a história do senhor. Com certeza é empresário também, que todo empresário sofre muito, somente empresário grande. Vai perguntar qualquer história de qualquer um deles. Comeu o pão que o diabo amassou. Aí foi abrir, não tinha matéria-prima para fazer a pizza. Apareceu um cara no semáforo, 20 para 7, tinha que abrir a pizza às 7 horas da noite. Aí não tinha propaganda, apareceu uma mulher para fazer propaganda pro senhor. Você viu? Aí eu falo, só que o exemplo assim, só que o senhor, eu conheço o senhor já faz um tempo já. É difícil de achar uma pessoa que tem a crença e a fé que o senhor tem. Porque o senhor acredita muito no que o senhor está fazendo. E o senhor é a prova viva que é aquele negócio, né? Deus é meu pastor e nada me faltará. E preocupa só com aquele dia, você não preocupa com o próximo dia. Isso aí que o senhor tem, pouquíssimas pessoas têm. Quase ninguém, seu Luiz, tem isso. A pessoa acreditar dessa forma ia acontecer, você pode ver que até a sua esposa que estava descrente, né? Na hora que viu, falou, não, depois disso aqui nunca mais eu duvido nada. Nunca vi isso aqui na minha vida.
Só que essa história que o senhor está me contando aqui, por exemplo, eu não tive uma história, a minha história foi um pouco diferente. Mas, meu irmão, problema de não pagar aluguel, problema às vezes de nem ter o que comer direito, ter que se virar, problema de prejuízo, nome sujo no Serasa, prejuízo muito alto, igual o senhor falou, para não deixar o pessoal no prejuízo, você tira tudo que você tem, paga todas as contas e acaba com a sua vida. Isso é experiência de empreendedorismo. Agora vocês dois querem mexer com empresa, vocês nem sabem o que é isso. Isso aqui que ele está falando, pode conversar com qualquer... Eu conversei com muitos empresários, porque eu era... Na idade de vocês, nós já era doente já. Eu tô falando nós porque era eu e o Art, né? Sempre foi muito amigo, nós já era meio doente nessas coisas. E nós queríamos fazer alguma coisa. Não, tem que empreender, tem que fazer isso. O Art foi empreender, na época, abriu uma loja. A loja quebrou, junto com a ex-namorada dele. O Art virou mototáxi. E o Art tava na Pernambucana na época. Tava bem na Pernambucana. Aí ele falou, não, Robert, tem que empreender. Vou abrir a loja. Foi, abriu a loja, abriu falência, teve trabalho de mototáxi para pagar as contas da loja, que faltou coisa para pagar lá, e ficou trabalhando de mototáxi. Até que depois ele virou consultor do Sebrae. Aí ele entrou no Sebrae, virou consultor na época. Eu a mesma coisa, fui mexer com o evento, nós quebrou, perdeu tudo que tinha. O nome foi pro pau, quebrou tudo. Aí depois a gente juntou para trabalhar junto. Aí foi trabalhar com a parte de mídia, aí mexeu com revista, mexeu com jornal. Meu irmão tem cada história dessa. Eu falei pra ele, nós tinha que parar uma hora pra falar pro povo o que nós passou. Porque foi muita doideira aqui lá. Na época, quando a gente mexia com jornal, seu Luiz, é igual o senhor falou aí, não tinha dinheiro. Nós estava assim, ó, chegava. Eu lembro que foi em dezembro isso aí. Chegou em dezembro, não tinha um centavo. Não tinha dinheiro para pagar aluguel já estava atrasado, tá tudo atrasado. As contas. Luz, água, aluguel. Aí o aluguel, era uma senhorinha que a gente alugava direto com ela. Aí eu sempre fui desenrolado, igual o seu Luiz. Desenrolado, né, seu Luiz? A vida obriga a gente a ser desenrolado, né? Aí eu chegava nela lá, contava as histórias. Ixi, tá complicado. Eu chamava Dona Mirley. Ô, Dona Mirley, o negócio tá complicado, tá acontecendo assim, sem assado. E ela gostava muito de mim, que eu era muito sincero com ela. Falei, ó, fica tranquilo que até tal dia eu vou pagar a senhora. Aí sempre quando dava um pau do aluguel, que sempre acontecia isso, o Ayrton falava, ó, você vai ter que ir lá conversar com a véia. Aí eu ia lá, trocava uma ideia com ela e ela aliviava pra gente. Só que chegou dezembro, não tinha dinheiro, tinha nada. Devendo aluguel, devendo tudo. Eu falei pra ele assim, meu amigo, a gente tá ferrado. Aí eu lembro que nós pegou um guia, o guia era uma folhinha, assim, eram uns guias que o pessoal distribuía na época. Aí era tipo um guia mesmo, assim, dobrado, sabe? A pessoa vendia uma folha dobrada assim e colocava as empresas, punha umas notícias aqui, alguns eventos, algumas datas. Nós pegou de um cara que fazia revista aqui em Passos. Aí o que acontece? Eu peguei esse negócio, ele também pegou, falou, rapaz, não é por nada não, nós dois é bom pra vender, Robert. Nós dá conta de preencher um guia desse aqui. Cada publicidade dessa, nós descobrimos que os caras cobravam mais ou menos de 150 a 200 reais. Aí nós dois chegamos num acordo. Falou, não, tem que ser no mínimo 350 reais. Beleza, então. Então vamos sair pra vender, vamos. Eu juro pra vocês, eu acho que foi 2 dias ou 3. O Arthur vendeu tudo, o guia inteiro. Aí nós levantou mais ou menos na época, eu não lembro se foi uns 3.500 reais, que a gente colocava uma notícia bem pequenininha, isso é outra propaganda. Falei, não, enche esse de propaganda e vamos vender esse negócio. Aí nós arrumou um cara de uma gráfica para fazer pra gente. Aí os meninos da gráfica tinham acabado de abrir a gráfica. Aí nós falou pra eles, ó, o negócio é o seguinte, ou vocês é nosso parceiro ou não é. A gente não tem dinheiro nem nada. Nós precisa, aí ele tinha um designer e tinha um cara lá que era o gerente da gráfica. Era 2 amigos também, tava começando. O designer faz a arte pra gente, aí a gente chamava de boneco, que era o quê? Imprimia isso numa folha. Aí punha a folha foto para ficar mais bonito, dobrava e mostrava para o empresário como que seria o guia. A gente fez a mesma coisa na revista. E quando a gente fez isso, todo mundo que vendia revista falou, cara, eu nunca ouviu falar isso. Por que vocês tiveram essa ideia? Eu falei, porque o empresário, a gente precisa tangibilizar a mídia. Como que eu vou chegar no cara lá e falar, meu amigo, eu tô te vendendo uma propaganda, esse guia tem até aí guardado em algum lugar aí. Eu acho que esse guia deve estar guardado lá naquele armário lá daquela sala lá. Aí o que acontece? Vê lá como você acha pra mim, lá naquele armário. Vê lá eles pra nós lá, só pra mostrar pro povo o guia. Aí, seu Luiz, era uma fitinha pequenininha aqui, ó. Eu vou mostrar aqui depois como é que era o guia. Aí nós falou assim, ó, a ideia da nossa cabeça. Como que a gente vai vender um negócio desse aqui sem ter alguma coisa pra mostrar pra pessoa? Tem que mostrar pra ela onde que vai a marca dela, que notícia que vai entrar no guia, pra gente poder chegar lá e argumentar.
Aí nós imprimiu esse boneco, pegou esse designer, o designer foi lá, montou pra gente imprimiu pra cada um e a gente saiu pra vender. Aí foi 3 dias a gente conseguiu vender, nós fez mais ou menos uns 3.500 a 4.500 reais. Aí naquele dia nós conseguimos fazer o final do ano, porque não tinha dinheiro, rapaz. Tava quebrado, não tinha nada, seu Luiz, sabe o que é nada? Nada. Rapidinho né, fez o guia, saiu pra vender, vendeu esse guia e levantou um dinheiro. Então, empreendedorismo, meu irmão, é isso aí, seu Luiz, né? A gente não sabe o dia de amanhã. É uma loucura esse negócio, né? É igual aquele Elon Musk lá, o mais rico do mundo, fala, empreender é a mesma coisa de mascar vidro e pular de um abismo, porque é um negócio muito louco. Se a gente pegar, olha pra você ver o tanto que a estatística é negativa. Do último século, nos Estados Unidos, nem foi no Brasil. No Brasil, a estatística está pior que nos Estados Unidos. De todas as empresas que abriram, dos últimos 100 anos, 99% das empresas tudo quebrou nos Estados Unidos. Só 1% que sobreviveu, o resto todo mundo quebrou. Olha que estatística mais negativa. Então, cara, para empreender, ele tem que ter um instinto animal dentro dele. Porque senão não tem sentido a pessoa mexer com o negócio. Olha pra você ver tudo que o senhor passou. Ir lá na pizzaria, não ter matéria-prima, primeiro não tinha um lugar para alugar, aí conseguiu, na fé. Não tinha matéria-prima, conseguiu na fé. Não tinha marketing, conseguiu na fé. Só que aí tem uma coisa importante, né? Deus opera nas coisas impossíveis. O possível o senhor fez. Que foi correr atrás do aluguel, que foi abrir o restaurante, que foi esperar, como se diz, a matéria-prima chegar de alguma forma, mas o senhor estava no local. Então o senhor fez o possível. O impossível foi o quê? Quem agiu no impossível? O homem que viu lá a pizzaria aberta. E se a pizzaria tivesse fechada? Ele não ia ver o senhor? Como é que ele ia oferecer o produto e ir embora, seu Luiz? Então, um exemplo assim, Deus opera em causas impossíveis, né, seu Luiz? Mas empreendedorismo, o povo acha que é bonito empreender, que é legal, mas eles não veem essa parte, porque no começo, quase todos os empresários, você pode conversar, é estatística master, sei, eu fui consultor e eu atendi muita empresa, seu Luiz, eu conversei com todos os empresários, a mesma história que o senhor está me contando aí, eles tinham uma história muito parecida para contar. Primeiro ano, dinheiro do seu bolso, né, seu Luiz? Fica só no negativo, cheque especial, agiota e o pau quebrando. Segundo ano, mesma coisa, vai ficar no prejuízo no finalzinho do segundo ano, que às vezes ele começa a querer empatar, do segundo para o terceiro. E aí ele empata. Aí, meu irmão, depois tem todo um processo para ser trabalhado de muitos anos para aquilo se tornar um negócio lucrativo. Então isso aqui, meu amigo, não é para qualquer um, é um instinto animal, né, seu Luiz? Empreender não é para qualquer pessoa, porque você vai ter que suportar uma pressão muito grande. É o governo te pressionando, é o funcionário te pressionando, é o fornecedor te pressionando, todas as pessoas estão te pressionando. Então é um negócio assim, ou a pessoa nasceu para isso ou ela não nasceu. Eu já percebi isso aí já. Tem que estar na veia, né? Tem que estar na veia. Igual o senhor falou, o senhor viu uma pizzaria onde ninguém conseguiu ver. A esposa do senhor não viu, os parentes do senhor, sua sogra, ninguém conseguiu enxergar isso aí. Porque o instinto está dentro do senhor, não está dentro deles. Entendeu? Então é um negócio assim, né? É interessante a história do senhor. Eu tenho uma história parecida para contar. E se você conversar com vários empresários, todos eles têm a mesma história para contar também. É tudo igual o negócio. Não muda. Porque se não tiver Deus, não tem nada, não. Não tem nada. E outra coisa, é o instinto animal. É um instinto, não adianta. Se a pessoa não tiver esse instinto aí, tiver essa coragem, não vai. Então, aí eu pego todo dia com as 2 mãos nele, eu acredito demais. Já sou um cara que peço muita oração para as pessoas, gosto de orar, porque você tem que ter um motivo para orar, né? Não adianta você deitar na cama lá e você vai rezar, vai orar, se não tem um sentido. Nem para você não vale. Olha, eu vou rezar para mim. Olha, você tem que ter alguém que está precisando da sua oração, coisa para você repassar, né? Verdade. A tia da Beth estava já trabalhando na pizzaria e tudo, ela estava desenganada, o médico falou, a família foi lá e falou, olha, ela não está conseguindo respirar mais, ela está com começo de trombose no pulmão, e não era Covid, começo de trombose no pulmão, nós vamos virar ela essa noite de cabeça de bruço, mesmo, ela estava com tudo, entubada, se até amanhã cedo ela não reagir, não pode esquecer. É o fim para ela. Aí a Beth chegou chorando lá na pizzaria e falou, Beth, por que você não falou isso para mim antes? Aí ela falou, então, mas eu chego aqui para trabalhar, não lembro. Eu falei, não, gente, vamos pegar com oração.
Vamos mudar nossa cabeça hoje, não vamos pensar. Você vai fazer seu serviço aí certinho, você vai ficar pensando nela. Eu também vou fazer o meu, vamos pegar com Deus. Aí eu ligo para um, ligo para outro, ligo para outro, ligo para outro, para fazer oração. A mulher está andando aí hoje. O Mário, que trabalha na pizzaria, também deu um infarto nele, derrame. Foi uma quantidade muito grande de sangue para o cérebro, veio que estourou. Tá? E aí eu vi no Facebook a foto dele e alguém falando. Aí eu falei, mas não é possível, o Mário é um cara assim, um ser humano exemplar. Eu falei, um cara desse não pode ir embora não, nós temos que pegar na oração. Aí também comecei a ligar, liguei para a Vera. Falei, Vera, estou com um problema aqui, eu precisava que você pedisse oração aí no seu aplicativo aí para os outros, para o pessoal ajudar nós. Ela falou, mas eu não posso. Então você faz um pedido para mim, escreve direitinho, através do seu pedido eu vou colocar no meu aplicativo. Mas eu vou falar que foi você, porque eu mesmo não posso. Falei, não, ajuda aí, põe a foto do cara aí, ajuda aí, porque muita gente conhece ele e não sabe o que está acontecendo. Olha, virou quase 13 mil visualizações, 13 mil pessoas orando pro cara. Olha aí. O cara da padaria aqui, Estrela, também é um cara assim, super religioso. Ele tira das 10 às 11, todos os dias, ele está em oração. Todos, segunda a segunda. O cara está em oração. Ele fica 1 hora por dia, ele tira. Liguei para ele, ele falou, não, vou colocar ele aqui. Olha, tá quase prontinho para ir embora para casa. É, né? Então, você tem que ter sentido nas coisas que você faz. É. Esse aqui era os guias, Heloísa. Aí nós pegava e fazia o seguinte aqui, ó, pra vender o guia, nós colocava um empresário top. Aí esses empresários aí, eu conhecia eles, né? Tinha contato com eles. Olha aqui, ó. É. Aí pegava aqui, ó, você tá vendo esses blocos pequenininhos aqui, ó, é onde que colocava a propaganda, olha o tamanhozinho. Era pequeno, ó. Mas aqui era R$350, nós conseguia vender isso aqui. Aí nós vendia assim, coisa... 2, 3 dias, nós já tinha vendido tudo já, rapidinho. Aí teve um jornal também que a gente fez uma vez. E aí, meu amigo, as coisas no começo não dá certo. Por que que não dá certo? Você não tem experiência, você não sabe nada da parte técnica do negócio. Você não tem muita noção de liderança, porque você tem que ter experiência para ter liderança. Método, coitado, nem sabe o que é isso. Esse aqui é o Hugs lá, o falecido Hugs, o dono da CMP. Esse Hugs aí, eu sou muito grato a ele, me ajudou demais. Ele era uma pessoa muito boa. E era essa questão também, o exemplo, conversava com ele, já conversei com ele sobre os perrengues já, né, que tava passando na época. Aí ele tinha aquela conexão, sabe, de falar assim, não, mas empreendedorismo é assim mesmo, o negócio depois vai mudar, você vai virar o jogo, as coisas funcionam dessa forma, depois a coisa começa a acontecer. Então, por exemplo, todas essas pessoas aí passaram pelo mesmo problema. Aí eles passam pelo mesmo problema, eles geram a conexão com você. Porque eles sabem que você também está vivendo uma guerra. E a guerra parece que nunca acaba, né, Luiz? Porque quem decide lidar com empreendedorismo, a guerra nunca acaba. Sempre você está naquela batalha. Então o negócio é um estilo de vida da pessoa. Se a pessoa não tiver um instinto animal dentro dela, ela não consegue empreender. Ela entra em depressão, entra em burnout. Eu já vi um tanto de gente, eu prestei consultoria já para a pessoa, que eu falei para ela, fecha esse lugar. Muitas pessoas, alguns me ouviram e depois de um tempo fecharam o lugar. Outras pessoas não me ouviram e depois eu vi o fato. Quebrou, ficou com depressão, perdeu tudo que tinha. Mas por causa disso, porque não tem a mentalidade para lidar com o negócio. Se não tiver mentalidade, você não consegue lidar com o negócio. Não consegue, meu amigo, não consegue. Você tem que ter mentalidade para ouvir borracha de funcionário. Né, Solis? Você vai ouvir muita coisa. Nossa, você vai ouvir muita besteira que você não merecia ouvir. Vai ouvir muita besteira mesmo. Você vai ouvir besteira da sua família, você vai ouvir besteira dos seus amigos, você vai ouvir besteira dos seus clientes, você vai ouvir besteira de todos os níveis e todos os meios na sua vida por causa do seu negócio. Principalmente igual o seu Luiz, que fez o negócio assim na fé pura mesmo. No empreendedorismo raiz, que o senhor foi raiz mesmo que o senhor fez. Aí, meu irmão, vai ficar o mundo inteiro contra você. O governo tá contra você, o governo só quer te ferrar. É imposto em cima de imposto, uma área tributária que quase ninguém entende, o pequeno empresário fica à mercê do que o governo determina para ele, porque a grande empresa ela dá um jeito, ela contrata um exército de advogados da área tributária e resolve o problema para ela. O pequeno empresário, meu irmão, e não tem dinheiro para isso. Aí o que acontece? Se o governo falar que o senhor tem que pagar 30%, o senhor vai pagar 30%. E ai do senhor se não pagar isso aí. Seu nome fica lá retido na Receita Federal e se o senhor falecer, não sai. É herdado pelos filhos, pelos netos, até alguém algum dia pagar a Receita Federal desse jeito. Não tem que caducar.
o sistema financeiro caduca, eu tô devendo o banco. 5 anos caduca. 5 anos. Aí você fica lá numa lista negra lá, porque eles te colocam você lá na lista do Banco Central. Você pode pedir para eles tirarem isso, ou exemplo, vamos falar que você está devendo 1 milhão para o banco. Dando um exemplo. Se é uma empresa, deve 1 milhão para ele. Daqui 5 anos, se você não negociou, você não fez nada com essa dívida vai para, por exemplo, assim, R$2.000. Só para deixar você na ficha limpa do banco. Mas mesmo assim, se você não quiser pagar esses R$2.000, eles é obrigado a tirar o seu nome lá do Banco Central. Só que você fica na lista negra do banco. Aí você tem que pagar para você não ficar na lista negra. Vamos falar que você devia lá ao Santander. Aí você fica na lista negra do Santander. Hoje, depois de dar consultoria, eu entendi que tem um outro modelo. Por exemplo, o cara que está com muita dívida, ele pode entrar com uma ação jurídica para pedir para abater essa dívida ou até prorrogar o pagamento da dívida. Hoje tem meios jurídicos para fazer isso. Ah, Robert, como é que você descobriu isso? Prestando consultoria, conversando com um cara cobra criado na área de finanças, conversando com um advogado tributário. Quando a gente prestou serviço para a empresa lá, a empresa de pneu muito famosa aqui, tô falando o nome do povo, não, às vezes o povo não gosta também, mas eles tinham uma consultoria tributária com os advogados e o pessoal era da pesada. E só mexia com... a média empresa era raro para eles, era macro e hiperempresa. Aí eu troquei ideia com o pessoal que era advogado tributário. Troquei uma ideia. Uma vez eu fiquei umas 2 horas, eles estavam de Ribeirão para cá, e eles eram assim, ó, tem aquele seriado lá, o Suits, eles eram daquele modelo. Os caras chegaram uma vez, chegaram com um ternão mesmo, chegaram com um carrão lá, carro importado, parecendo um carro de presidente dos Estados Unidos, que é esse carrão. Como é que é o nome desse carro lá? Eu esqueci o nome daquele carro. Esse carro importado. Chegava, tudo ternão mesmo assim, o gogós travado, lacrado mesmo. Eles chegavam com as passas deles, eles não levavam na cara de ninguém. Os caras eram exatas mesmo, o negócio deles é mexer com a parte tributária. Entrava na reunião, aí nessa reunião, a maior contabilidade aqui de Passos estava lá. Que aí, no caso, os contadores lá, era tudo cobra criada, aqui, os contadores bons daqui. E esses advogados entraram lá e começou a pedir para eles uns pareceres que eles tinham que fornecer para a empresa e para eles também, para eles entrarem com ação contra a Receita e fazer lá aquela parte de gestão tributária. Seu Luiz, esses caras acabaram com esses contadores. Eu achava que os contadores eram bons. Falei, cara, esses caras são os top, esses são os melhores que tem. Esses caras acabou com eles. Eles chegavam e falavam assim, ó, item 4.2, tal. Cadê essas guias? Aí o povo ficava gaguejando. Não. Vocês não fizeram. Quero isso até semana que vem, tal data. Item 4.5, tal. Preciso dessa ação, preciso disso, daquilo. Cadê o documento? Cadê o processo? Não foi feito. Eu quero isso até semana que vem. Aí acabou tudo. Eles tratavam os caras igual uma criança. Eu nunca vi uns caras violentos aqui lá. Entende muito da área, só mexe com grande empresa. Chegou no finalzinho assim, do relatório deles. A partir de agora, a contabilidade que é responsável pela empresa, fazer a parte contábil geral, eu quero que vocês coloquem um contador em tempo integral nessa empresa. Aí os caras tentavam falar, eu não quero ouvir a sua voz. Era na quinta-feira, eu lembro que era quinta-feira que eu estava na reunião. Hoje é quinta-feira. Segunda-feira eu quero um contador integral nessa empresa para passar todas as informações que estão sendo pedidas aqui. Diárias, semanais, quinzenais e mensais. Se vocês, agora eu vou dar o direito de vocês falarem, caso vocês decidam não trazer esse contador em tempo integral, a empresa pode se retirar a partir desse momento. Ela não vai prestar mais serviço para a empresa aqui. Não vai prestar mais serviço para eles. Aí ficou tudo branco, seu Luiz. Não, então semana que vem a gente manda o contador. Aí eu conversei com esses caras, eles me explicaram um tanto de coisa pra mim. Aí eu conversei com esse povo lá, eles me ensinaram um tanto de coisa na área tributária que eu falei, gente, eu nem imaginava que funcionava dessa forma. Aí o tal do network, né, você conversar com o pessoal, a consultoria foi muito bom pra isso, eu conversei com muita gente que é muito inteligente nas áreas. E a pessoa que, por exemplo, assim, ela conhece a nuance das coisas. A coisa mais linda é você conversar com gente que entende da nuance daquela área. Ele começou a me falar cada coisa, eu falei, mentira, cara, que é desse jeito que funciona. Ele falou, meu irmão, só quebra, só abre falência, só fica devendo pequenos empresários. Grandes empresários, aí ele me explicou como é que forma uma holding dentro da empresa para proteger o CPF do empresário. Ele falou, Robert, o que quebra é o CNPJ, o CPF dele fica intacto. A gente blinda todo o CPF dele.
Eu devo 1 bilhão para banco, para pessoas, para justiça. E daí que você deve? A gente tem uma jurisdição brasileira que nos permite criar essa holding para blindar o CPF do empresário. Então o empresário está cagando e andando. Eu estou devendo 1 bilhão. Eu não devo 1 bilhão. O CPF não deve 1 bilhão. O que deve 1 bilhão é aquele CNPJ. Ele que se vire para lá, ele que negocie. Aí você pega a Americanas, que for devendo lá. Eles falaram que é 40 bi, mas depois que fizeram lá mesmo a auditoria, disse que passou de 60 bilhões que a Americanas ficou devendo. Aí você pergunta aos 3 sócios lá, o Paulo Lema, que é o mais rico do Brasil, o Marcel Teles e o Beto Sucupira. Pergunta se eles pagou dívida. Não pagou nada não, meu irmão. Falou assim, não, a Americanas que se vira para pagar essa dívida aí. Por quê? Tem todo um complexo jurídico de proteção, de holding, para proteger. Mas quem faz isso? É média empresa para cima. Pequeno empresário, meu amigo, fica à mercê. O pequeno empresário ele é tão leigo que ele abre o ME, que é um microempresário. Ou ele abre o MEI. Quer dizer, é completamente junto ao CPF dele. Se a bomba explodir, o exemplo, não tem um capital social. O exemplo, se você é limitada lá, se você está dentro de um... Hoje não fala nem Eireli mais, tem um nome diferente lá, que toda hora eles ficam mudando. Eu vou usar o Eireli lá, que era o antigo. Eu sou um Eireli. Eu tenho um capital social de 100 mil reais. Então a justiça vai operar sobre esses 100 mil reais. Agora, se eu sou ME ou MEI, aí ela vai operar sobre o limite que tiver que limitar no meu CPF. Ela arranca tudo que eu tenho no meu CPF. Mas essa aí é uma pequena proteção que a pessoa tem quando ela é pequena. Agora o cara, quando é grande, meu irmão... Nossa, o que é empresário grande que eu conheço aí, que tá tudo com recuperação judicial? Eles falam que é o RJ. É muito empresário grande. E sabe como é que eles são? Você vê, JIF. Multimilionário. Eu conheço um aqui, muito forte. Forte. É forte esse cara. Muito apartamento, muita fazenda. Exporta vinho, importa vinho, tem vinícola no Rio Grande do Sul. Ele é muito rico. E uma das empresas dele quebrou. Ele abriu o RJ, falou, não, deixa o RJ se virar lá. Aí o juiz assume a responsabilidade de negociar as dívidas para você e você fica completamente blindado. Você sabe aqui que ele tá, que aqui vai cagar todo mundo, filho. Os funcionários dele levou no pau lá, aí o juiz já se responsabiliza por tudo isso, ele assume toda a bronca. Só que isso aí é a verdade de quem? Do grande empresário e do hiperempresário, que tem o macro e tem o hiper, que é os caras, os tubarão. Agora, quando o cara é pequeno, meu irmão, ele vai ter que fazer o corre dele, é o que o seu Luiz fez aí. Saiu pra savana, meteu o pau. Então, vocês querem saber o que é empreender? É o que ele acabou de contar a história aqui. Não existe empresário que não quebrou. Quem falar isso pra você é mentiroso. Não é, seu Luiz? Ou tirar dinheiro do bolso, é lógico, é um ano tirando dinheiro do bolso. Todos eles. Aí depois, você vai entrar no break-even, né? Que aí o exemplo, você vai conseguir estabilizar as contas. Então, a empresa ela vai se pagar, aquela empresa. A empresa se paga. Isso é coisa de 3 anos. Depois que ele começa a ver dinheiro. Depois que ele vê dinheiro. Só que ninguém conta isso aí. Porque todo mundo quer contar o sucesso, né, seu Luiz? Mas o fracasso ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Aí você pode ver, todo empresário, todos eles que eu conversei, é a mesma conversa. Esse daqui, meu irmão, esse daqui, a maior construtora que tem na região é dele. Grande, os caras muito grandes. Eu conversei com ele uma vez, ele falou pra mim, quando eu comecei, Robert, eu tava num cômodo, não tinha nem 3 metros quadrados, num bairro escondido, e aquela quebradeira, meu irmão, sabe o que eu tive que fazer? Pegar a obra lá em São Paulo, umas reformas, aí eu tinha que baldear pedreiro e ajudante daqui pra levar pra São Paulo, e depois o meu pai, que mexe com construção civil, confirmou isso pra mim, falou que realmente era verdade, ele fazia isso. E ele ficou anos e anos fazendo isso para depois conseguir um contrato lá com a Votorantim, aí ele começou a alavancar o negócio. Porque com esse contrato, aí ele deu aquela prumada, né? Porque aí o exemplo já tem aquela liquidez maior no contrato desse, a margem é melhor, e ele também fez o nome dele, porque entrou no Votorantim. Aí os caras falaram, não, essa consultora aqui a gente pode confiar nela. Tem um portfólio. Aí começou a crescer. Mas isso aqui foi depois de mais de 10 anos. É 10 anos sofrendo que ficou sofrendo. Me contou a história pra mim. Esse daqui é um dos maiores fazendeiros do Brasil, né? Que é um dos maiores do Brasil, ó. Esse daqui é o seguinte. Esse aqui também seria história, porque muita gente conta as histórias, né, seu Luiz? Que roça, os filhos dele, todos os filhos trabalhando na roça. Quer dizer, ficou anos e anos. Muita gente conta história assim, hoje eles são fazendeiros assim muito poderosos, a empresa muito grande, o grupo muito grande,
Mas muita gente conta a história deles o seguinte, só andava com as caminhonetinhas assim mais velhas, os filhos tudo que tinha que trabalhar na roça, todos os filhos tinham que trabalhar. O velhão também trabalhava na roça também, e hoje é um mega grupo. Mas o grupo tem quantos anos, meu irmão? Deve ter aqui mais ou menos a idade deles aqui, deixa eu ver o grupo que tem aqui. Eu lembro que era coisa assim, mais de 50 anos. Acho que é na revista que tem a idade deles aqui. Mas é mais ou menos isso. 50 anos para virar uma grande potência. Entendeu? Então o pessoal não entende que tem um percurso para ser trabalhado. Aí o exemplo aqui, ó. O senhor, seu Luiz aqui, ele já tem uma coisa que é dele, que é o instinto animal do empreendedor. É a primeira coisa que você tem que ter na sua vida. Se você não tiver o instinto animal, você nem consegue entender o que é negócio. Porque o exemplo, chega um dia você não tem dinheiro para pagar o seu funcionário, o que você vai fazer? O funcionário bater lá na porta da sua casa. Aí vai chegar um dia que você não tem dinheiro para pagar o aluguel. E aí, como é que você vai desenrolar com isso aí? Como é que você vai conversar? Você tem essa facilidade de dialogar? Você é uma pessoa carismática? Você é uma pessoa que a outra pessoa gosta de você? E vai ter essa certa sensibilidade humana, igual o rapaz que foi alugar para o senhor, teve essa sensibilidade com o senhor? Então, um exemplo, todos esses pontos aí é o que a pessoa tem que analisar, se ela está pronta para ir para savana ou não, porque isso aqui não é brincadeira, meu irmão. Isso aqui é doideira, isso aqui. Empreender não é brincadeira. Todo empreendedor, filho, vocês podem olhar todos eles, é tudo gente doida. Todos que eu conheci é doido. Não tem um que eu falei assim, não, esse cara aqui é normal. Porque tem que ser doido, ele não pode ser normal, ele não consegue empreender. O senhor aqui, ó, a gente vai falar aqui sobre a questão de trabalho, né? O senhor aqui, ó, de manhã, o senhor faz compra a manhã inteira, não é isso, Luiz? Resolve os problemas na parte da tarde e à noite o senhor tá na pizzaria, né? Então o senhor tá tempo integral na pizzaria, não é isso? Aí o senhor tirou um dia... Não, quer saber se o senhor tirou um dia de folga? Das 9 horas pra frente eu vivo pizzaria. O senhor tem folga? Um dia de folga? Não. Tem não? Nunca tirei umas férias. Isso que eu tô falando. Ó, a cozinheira tá de férias. Pegou 15 dias de férias. Como é que eu vou contratar uma cozinheira pra pôr lá? Não tem jeito. Eu tô no lugar dela. Eu tô lá fritando bacon, fazendo estrogonofe, filé de frango, tô cozinhando costela, desfiando costela, embalando costela. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, que ó, no começo de empresa, e é muitos anos isso aí, viu? É muitos anos. O exemplo, do mesmo jeito que o senhor também trabalha, eu também trabalho também. A gente tem que trabalhar. Igual eu falo pra todo mundo, eu tô trabalhando, você vai me ver se eu tô trabalhando, ou eu tô na academia, ou eu tô correndo, eu só faço essas, ou eu tô orando, só tô fazendo isso aí, não faço mais nada da minha vida. É só isso que eu faço, realmente, não tem vida. Você fica por conta disso. Mas o exemplo assim, só que você tem um propósito e uma crença futura naquilo que você está fazendo. Aí você se apega naquilo junto com o instinto animal e você faz. Porque o exemplo assim, ó, eu conheço as dificuldades do seu Luiz, porque a gente tá junto lá, então eu conheço as dificuldades dele. O seu Luiz não conhece as minhas dificuldades, mas eu tenho várias dificuldades, e nem vocês conhecem, porque não tem por que passar isso para vocês. E o seu Luiz também não conhece, que eu não dividi com ele, mas uma hora eu posso dividir, porque é interessante, porque ele sente a mesma dor que eu sinto. Então é bom você compartilhar essas dores. Só que será que você está pronto para suportar isso? Essa preocupação? Essa responsabilidade? É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você está pronto para ir para a savana? Porque igual eu falo para todo mundo. É bom estar lá na savana? É bom, porque você está livre. Mas será que você vai comer todos os dias? Porque tem leão que fica uma semana, um mês, 60 dias sem comer. Você vê leão assim, já viu esse documentário de leão que tá só na carcaça? Porque tá na época de seca, então ele não come. Empresário é a mesma coisa. Aí tem a fartura e tem a seca. Tem os tempos de vaca gorda, né, seu Luiz? E os tempos de vaca magra. Então, o exemplo, empreender, mexer com o negócio é um estilo de vida. Não é para todo mundo. Eu quero começar a criar conteúdo também para falar isso pro pessoal. Primeira coisa, não vai empreender. Você não mexe com isso, cara. Se você não nasceu para isso, não vai mexer com isso aí. Porque vai te dar um burnout, vai te dar depressão. O que eu mais vi em consultoria, foi uns 80%. Tudo depressão. Os casamentos desmanchou, brigou com a sogra, brigou com a mãe, o giota tava caçando o cara, o agiota tava atrás do cara, o cara tava com depressão, o cara tava obeso, o cara tava com pressão alta, o cara tava destruído, a vida do cara tava destruída. Quase todos que eu vi tava assim. Então, um exemplo, é um estilo de vida, a pessoa tem que ver se ele faz parte desse estilo de vida. Robert, eu tô disposto a dar tudo que eu tenho, a tirar o meu lazer, tirar tudo por um período de tempo. Eu vi o Thiago Nigro lá, o Primo Rico, falando sobre isso, ele e o Flávio Augusto.
Aí eu meio que dei uma discordada. Falei assim, o cara falou, não, se você não der tudo que você tem, se você não desligar todo o resto, você não vai conseguir alavancar o seu negócio. Só que eu falei isso dele, mas eu falei, cara, mas eu fiz isso no passado. Aí comecei a lembrar, eu acordava 2 horas da manhã pra trabalhar. Acordava 2 horas da manhã. Aí eu ficava virando de noite. Nisso aí eu fui inchando, porque eu bebia muito, eu queria anestesiar minha cabeça. E eu fui inchando, só que eu ia controlando. Aí de vez em quando eu parava um pouco, ia correr, fazia academia, mas não era aquela sequência. Mas trabalhava isso aí mesmo, trabalhava 16, 8 horas por dia. Outro dia eu tava fazendo cálculo, falei, cara, mas eu trabalhava isso aí. Eu tava criticando o cara, falei, mas eu fiz isso que ele tá falando, né? Eu fiz isso que ele falou. Porque no começo, quando você não tem bagagem, né, seu Luiz, você não tem nenhuma experiência técnica, a única coisa que você tem é o seu tempo, você não tem mais nada. Vocês conseguem gerenciar a gente? Vocês conseguem tomar crédito no banco? Vocês conseguem arriscar crédito? Vocês nem têm crédito, mas vocês têm coragem de fazer o que ele fez? Ir lá atrás de um lugar para alugar um lugar, sem saber se tem dinheiro para pagar, correr atrás de freezer, correr atrás de coisas que você nem tem. Vocês têm coragem de fazer isso aí? Mas ele tem coragem para fazer porque ele já teve experiência de outras pizzarias. Não foi a primeira vez que ele estava vendo uma pizzaria, então ele já sabia que ia dar certo porque ele tinha uma experiência. Não é isso, seu Luiz? Então, um exemplo assim, é o acumular de horas. Eu pedi desculpa pra você, Thiago Nigro. Tem que fazer até um corte pro Thiago Nigro. Queria pedir desculpa pra você. Eu ia criticar ele, porque eu tava olhando pro Robert de hoje, mas eu deixei de olhar pro Robert do passado. Eu queria pedir desculpa pra ele, que ele tá certo. No começo você só tem horas. Você só tem que trabalhar, você não tem mais nada. Meu irmão, eu vou falar agora a verdade. Porque é muitos anos, né, seu Luiz? Sacrificando muitas horas. Eu trabalhava o dia inteirinho. Não, eu comecei a fazer uma análise. Ô, Thiago Nigo, me desculpa. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você me desculpa, porque eu te critiquei, ele estava certo. Isso aí. Primeiro, eu trabalhava com construção civil. Trabalhava igual um cachorro. Eu trabalhava o dia inteirinho e ia pra aula à noite. Então era assim, ó. 18 horas por dia, desse jeito, fazendo. Sábado e domingo, naquela época, tava na época que tava bombando o Brasil. Na época que os commodities estavam lá em cima, o Lula, no segundo mandato. Tá bombando, né, seu Luiz? Nossa, o povo tava quebrando o pau. Nós trabalhava todos os sábados a gente trabalhava. E nos domingos. Tava direto assim, trabalhava domingo até meio-dia, sábado até... eu trabalhava sábado até 2 horas da manhã, eu lembro quantas vezes a gente fez isso. Esse tempo atrás eu tava conversando com uma pessoa que trabalhou comigo lá naquela época, falou, Robert, pô, não dá conta de fazer aquilo lá que eu não fazia não, meu amigo, aquilo era loucura aquilo lá que a gente fazia. Aí eu saí da escola, aí eu falei, não, agora eu vou ficar mais tranquilo. Aí eu trabalhava todo dia fazendo, tinha que trabalhar depois do horário, porque a gente tinha que entregar obra, entregar projeto, não tinha como ficar sem trabalhar, trabalhava todos os dias. E nesse meio tempo eu tava aprendendo muita coisa também, porque eu peguei muita responsabilidade. Falei, cara, eu não vou ficar trabalhando aqui, eu trabalhei de pedreiro, trabalhei de ajudante, fiz um tanto de coisa. Falei, eu quero evoluir. Aí o que eu fiz? Falei, pô, como que eu vou evoluir? Eu vou ter que pegar responsabilidade. Aí eu comecei a entender de projeto, depois que eu entendi de projeto, eu comecei a gerenciar pessoas. Aí eu fui pegando cada vez mais responsabilidade. O que acontece, Luiz? Mas você trabalha, não é isso? Porque você tá acumulando experiência, faz parte do processo. Com certeza. Aí beleza, você acumula toda essa experiência. Eu falei, agora vai ficar mais tranquilo. Não, porque eu tive que entrar na engenharia, porque eu precisava de mais. Tinha coisas que eu não sabia entender de força, de cálculo. Eu não entendia dessas coisas. Eu falei, cara, eu preciso saber disso. Se eu não fizer isso, eu vou ficar pra trás. Fui lá fazer faculdade. Aí nós estudava de noite. Aí pior, que aí saiu da construção e a gente foi empreender nessa área de gráfica, de revista, de jornal. Aí a nossa vida virou um tormento. Por que virou um tormento? Ó, pra você ver que loucura que a gente fazia. O Ayrton é vivo pra ser testemunha, pra falar o que eu tô falando aqui agora. Nós pegava de manhãzinha, acordava bem cedo, começava às 7 horas da manhã. Aí nós ia na pauleira, parava só meio-dia. Por quê? A gente imprimia as coisas, a gente tinha que organizar para fazer a logística durante o dia. Tinha um período do mês que a gente vendia, outro período a gente tinha que entregar. E a gente tentou terceirizar a entrega, só que o povo não entregava direito. Aí eu e ele desenvolveu uma forma de logística para entregar da forma correta. Então ou a gente estava vendendo, ou a gente estava entregando. Ou aí as entregas eram o problema, que tinha 2 etapas. Tinha a primeira etapa da entrega, que, por exemplo, o jornal. Você tinha que enrolar o jornal, pôr numa goma, para você poder jogar dentro da casa da pessoa. Porque a gente tentou entregar com o jornal aberto. O que estava acontecendo? Demorava demais. Nós queríamos entregar na moto. Um pilotando e o outro entregando. Aí nós desenvolvemos uma logística americana. Os americanos fazem isso. Ó, pra você ver como é que é um negócio que é bagagem, né? Aprender uma logística lá nos Estados Unidos para aplicar no nosso negócio. Nós ficava o dia inteirinho enrolando, eu lembro que a nossa mão ficava tudo manchada, aquelas gomas, arrebentada a mão, tudo esfolando a mão. Aí nós enrolava isso aí até 6 horas, acho que até umas 5, 6 horas da tarde. Nós ia pra faculdade, tava fazendo faculdade, eu e o Ayrton fazia faculdade.
Chegava da faculdade, nós ia entregar. Aí nós ficava até 2, 3 horas da manhã pra acordar no dia 7 horas da manhã. Ô, Thiago, amigo, me desculpa, meu irmão. Eu fui injusto com o cara. Eu fui injusto com ele. Porque quando ele falou isso, no começo, ó, pra você ver o que ele falou isso, todos os empresários falaram e eu vivi isso aí também. No começo você só tem uma coisa, você só tem a sua hora, você não tem mais nada, meu amigo. Mais nada. Você é um pateta. Quando você é um pateta, você tem que adquirir experiência, conhecimento prático e conhecimento teórico, né, seu Luiz? Técnico. Como que você faz isso? Eu tô te falando pra você da prova viva. Na parte da tarde trabalhando, igual um cavalo velho. De noite, aí nós trabalhava na prática, então nós aprendia as coisas na prática. À noite ia trabalhar com a teoria, que nós estávamos fazendo engenharia, então nós ia estudar na faculdade. E depois da faculdade estava trabalhando porque tinha que terminar o serviço. Porque no outro dia não tinha como entregar eu e ele. Então nós trabalhava naquela época, 7 horas da manhã, parava 3 horas da manhã. Então faz as contas quantas horas eu trabalhava, filho. Faz as contas aí, uai. Tava mais com o Thiago Nico falou que trabalhava 14, 15, acabou com ele, trabalhava 18, 19, fiz as contas. Eu fiz as contas de hora trabalhada. No começo só tem isso, meu irmão, não tem mais nada. Ah, Robert, vai acontecer um milagre, o Robert vai fazer um milagre. Ninguém faz milagre por ninguém, cara. O exemplo assim, ó, cada um tem a sua responsabilidade. Se vocês não assumirem a responsabilidade de vocês, do que vocês querem, isso aqui não é obrigatório. E eu queria deixar claro aqui pra todo mundo, né, Solis? Tem que deixar claro isso aqui. Se você não tem o instinto animal, se você não é um suicida, não mexe com a empresa no Brasil. Não empreende, não mexe com isso. Vai ficar na CLT, passa num concurso público. Não mexe com isso daqui, porque no começo vai trabalhar 18 horas, 16, 18 horas por dia e não vai ver nenhum resultado. E ainda vai ter que pagar pra trabalhar, né, São Luís? Vai ter que pagar pra trabalhar. Ó, pra você ver. A gente tá mexendo com a Sol agora. Claro que a Sol é um trem meio gigante, meio, né, um trem até meio desengonçado, porque não tem nem referência pra trabalhar. Mas a Sol, ela só tira dinheiro do bolso. A Carbonol ficou anos tirando dinheiro do nosso bolso. Lá no começo deu dinheiro, só que a precificação errada, porque a parte técnica era falha, não tinha líder, não tinha nada. Seu Luiz ficou 2 anos tirando dinheiro do bolso pra bancar a empresa. Vê se isso aí não é uma loucura. O que tem a ver? Você tirar dinheiro do bolso para pagar, tava pagando para trabalhar. Então, um exemplo, o povo não entende isso aí, seu Luiz. Eles acham que é brincadeira, que é só chegar lá e tá tudo bem, que tá todo mundo feliz, meu irmão. Você vê, não é assim que funciona. Se eu não tivesse a experiência que eu tenho hoje para lidar com a parte financeira e entender de todo o ecossistema, porque é outro preço que eu paguei, que aí eu já falei isso para ele, seu Luiz, eu vou falar pro senhor também. Isso aqui é uma coisa que eu adquiri ouvindo de grandes mentes, conecta com pessoas, faz network, gera valor na vida deles. O que eu fiz? Para grandes bancários que entendiam da parte de capitais e tudo mais, eu vi que as grandes empresas jogavam esse jogo, o que eu fiz? Comecei a patrocinar esse povo, virei amigo deles, pagava almoço para eles. Quantas vezes que eu fui lá em Ribeirão Preto para conversar com o gerente do Safra, que é um PJ, que o cara manjava tudo da área de captação de recursos. Quantas vezes que eu fui lá no Pinguim pagar chopp para ele, meu amigo, pagar almoço para ele. Pra quê? Pra me absorver o conhecimento dele. Eu tive que patrocinar o cara. Pagou para aprender. Paguei para aprender. Aí você paga para trabalhar, você paga para aprender, você sacrifica toda a sua vida para viver isso aqui. Então eu falo para todo mundo, se não for da sua genética, se você não tiver o instinto animal do empreendedor, não mexa com isso, né, Solis? Pelo amor de Deus, fica na CLT, fica lá no concurso público. Não mexe com isso aqui, que isso aqui é uma selvageria. Só que, por exemplo, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei viver de outro jeito. Por mais que você sofra, né, seu Luiz? É por causa do instinto animal. Eu gosto disso. Não vai morrer tentando. Vai morrer. Vai morrer tentando, sempre, entendeu? A empresa é uma coisa de casamento, né? Ninguém casa para separar. Ninguém monta uma empresa para fechar. Mas isso se mesmo. existe, se é 99% de chance para dar certo, tiver 1 para dar errado, 1%, ainda existe possibilidade, né? Então você... E é aquela estatística aqui, ó, que eu falei, eu tava falando aqui, ó, acho que o Elias não tava aqui. A estatística dos Estados Unidos, você pode pegar aí, depois vocês caçam aí a estatística. Nos últimos 100 anos, 99% das empresas americanas quebraram. Quer dizer, 1% só. Nos Estados Unidos, que é o país do capitalismo e do empreendedorismo, no Brasil eu nem sei. Deve ser 99,9%, eu tenho certeza. Todo mundo aqui é quebrado no Brasil. Então, exemplo, é uma coisa que não é... A pessoa ela tem que refletir. Falar, pô, velho, eu sou da savana. Eu gosto de caçar.
E eu gosto de ter imprevisibilidade. Então vai empreender. Se você gosta de ter conforto, trabalhar as horas certinhas, então você fica na CLT, bicho. Né, seu Luiz? Isso aqui não é brincadeira, cara. Eu limpei mesa 18 meses. Eu fiquei 18 meses limpando 10 mesinhas, limpando as cadeiras de palhinha, para depois começar o movimento. Olha pra você ver. E o que eu falei aí, que demora mais de 2 anos, né? Pra você começar a ver o resultado, você tem que tirar do seu bolso, pagar do seu bolso. Então, velho, olha pra você ver o que ele tá falando aí. Só que essa história do seu Luiz pode trazer aqui, gente, 1000 empresários a contar a mesma história dele pra pior. Ih, já vi história de gente que foi bar da ponte. Ixi, já ouvi isso aí. Só que foi bar da ponte não por causa da parte financeira, por causa da parte psicológica. Eu vi um caso aí já de um cara aí que levaram o pessoal, tudo levou no pau. Não foi por causa das finanças, porque levou no pau, beleza, vou lá negociar com o juiz, vou arrumar advogado, vou fazer alguma coisa. Mas a vergonha dele foi tão grande de ter quebrado daquela forma que ele suicidou. Aí foi pra bar da ponte e depois ele pulou de frente de uma escada pra suicidar. Esse tempo atrás descobriram um empresário, o cara teve empresa de caminhão. Coisa fora de sério, você não acredita que o cara é morador de rua em São Paulo. Eu tô te falando pra você, o psicológico. Descobriu, Psicológico da pessoa. Eu já conversei com vários moradores também de rua, assim, gente que tem intelecto muito alto, por causa do desgosto psicológico do cara. Ele faliu psicologicamente. Financeiramente, você dá um jeito. E o Brasil tem uma coisa muito boa no Brasil. Isso aqui eu admiro, viu, no Brasil. O Brasil tem um mecanismo financeiro que ele não acaba com a sua vida. Por exemplo, assim, seu nome foi protestado, você tá no Serasa, você tem 5 anos, depois ele limpa. Estados Unidos não, meu irmão, sujou, acabou. Nunca mais, ainda corre se você é preso. Ô, filho, os caras te pegam pra te prender, ué. Toma sua casa, a única casa que eu tenho, se for a única casa do Brasil, não pode. A Constituição te protege. Eu só tenho a minha casa. Ninguém pode fazer nada. Nem juiz, nada pode fazer nada com você. É a sua casa. Ali ninguém vai tirar você. Estados Unidos não. Tchau e benção. Adeus, sai dessa casa. Você tem tantas horas pra sair daqui, tem 24 horas. Se você não sair, a polícia vai lá e te tira. Então, meu irmão, querendo ou não, o povo pode falar mal do Brasil. Mas o Brasil, nesse quesito, ele é muito humano, o Brasil. Então tem esse lado positivo aí. Então, é bom, né, seu Luiz, o senhor conversar aqui, porque os meninos é novo. E eles não sabem o que é a dor do parto. Que dor de parto vocês já sentiram já? Alguma dorzinha de parto? Já sentiram alguma dor do parto já? Dor do parto que eu tô falando, isso aqui devia as pessoas, o cara ir lá na sua casa te procurar, se o seu nome for pro Serasa SPC, o banco fica te ligando, o juiz te chama você lá no fórum, vocês já passaram por isso já? Alguma coisa desse tipo? Então, você não sabe nada, então. Quando às vezes você no fórum, nossa senhora, cansada. Por fim, eu prestei serviço pros caras do fórum lá, eu já era conhecido lá, os advogados me conheciam, eu ia por causa de consultoria, fui por causa de negócio. Tive lá várias vezes, cara. Quando você quebra... E as primeiras vezes, fala aí, seu Luiz, quando você vai lá a primeira vez de frente ao juiz, é ou não é a coisa mais louca que tem? Sou psicológico, né? Você só pensa assim, o juiz vai bater o martelo aqui, você pensa que vai ser preso. Porque você tá ali de frente ao juiz, um escrivão, e o outro cara te acusando. Né, seu Luiz? Vixe. Você fala, vou ser preso, caralho. Então, ó, pra você ver, aí o exemplo, pessoa que vai atrás de você, que você tá devendo, aí você tem que ir lá negociar a pessoa. Negociar com ela. Acabou o dinheiro, meu irmão, o cara faliu, tá devendo a agiota. E aí, filho? O agiota te ameaça de morte. Meu amigo, não é brincadeira, né, seu Luiz? A pilha que você tem, leva embora. Leva tudo que você tem, leva tudo, não sobra nada. Então, o exemplo, assim, uma coisa que todo mundo tem que parar pra pensar. Será que eu tô disposto pra viver essa dor? Tem um prêmio, viu? Tem um prêmio. Se o cara também alcançar o prêmio, também acabou. Aí você vai ser o mestre dos mestres. Mas será que a pessoa tá pronta pra enfrentar aquelas dores? Isso aí que a pessoa tem que colocar na ponta da caneta, né, seu Luiz? Porque o cara, quando monta alguma coisa, começa a dar certo, a primeira coisa que ele faz, já troca o carro. Tem um carrinho velho, já compra um carro novo, já põe lá 60 meses para pagar. Aí a casa tá meio quebradinha, ele vai lá, reforma a casa. A hora que ele vê, ele fundou tudo. A empresa afunda, porque tem as baixas, que nem né, seu avião, Luiz? depois que virou o bico para baixo, meu irmão, ninguém segura mais. Oi. Tinha uma história parecida dessa que vocês fizeram a consultoria que acho que era um casal que tirava o dinheiro do caixa da empresa para ir festejar ele e deixar a empresa lá festa. dinheiro. Não, eles manipulavam o caixa. A gente dando consultoria, aí nós descobriu que eles mesmos estavam manipulando o caixa para enganar a gente, para tirar dinheiro da empresa. Aí eu falei pra eles, a empresa é de vocês? Não, é loucura isso aí, é coisa de empresário. Só que acontece, é o que o seu Luiz falou, velho, é um jogo assim, né, seu Luiz? O Elon Musk fala, isso aí é interessante, né?
É mascar vidro e pular do abismo mascando vidro, empreender, é a mesma coisa. E olha pra você ver, todo mundo tá sujeito à quebradeira. Pega o Ike Batista, né? O Ike Batista na glória dele, o 7 homem mais rico do mundo. O Ike Batista, todo mundo chamava ele pra entrevistar ele, o Jô Soares, os jornais, a Roda Viva, tem uma entrevista dele no Roda Viva, todo mundo elogiando ele. Grande Ike Batista, maior empreendedor do Brasil. Os caras chamam ele até de Barão de Mauá. É o Barão de Mauá. Esse homem é macho. Ah, meu amigo, quando veio a quebradeira não sobrou nada. Pior de tudo, ainda foi preso. O cara foi preso, velho. O cara foi preso. Olha pra você ver. Empreendedorismo, a última cara. mina de diamantes dele parece que tomaram, né, agora. Não, tomou tudo, senhor. Ele ficou sem nada. Tomou tudo, ele não tem nada. Trancaram todos os bens dele, prenderam ele de forma injusta. Porque, por exemplo, se a gente for analisar, o setor dele era privado. E ele não tinha nada a ver com a parte pública. Quem tinha a ver com a parte pública? As empresas prestavam serviço de licitação, o Odebrecht, as empresas lá, Camargo Correia. E colocaram ele no meio do bolo só porque ele conhecia na época esqueci o nome dele lá, o governador do Rio de Janeiro. Esqueci o nome dele, gente. O bicho também é perigoso também. Brizola? Não. Foi o último aí que teve aí na época do Lula. Esqueci o nome dele. Aí o que acontece? Só por causa dele ter esse contato com o político, prenderam ele. Deixaram ele preso lá. Ó, pra você ver como que o empreendedorismo é injusto. Ele não é justo. Não é justo. E qualquer pessoa, meu amigo, tá fadada a fracassar a qualquer momento. Aí vem aquele negócio. Se o cara tem experiência, se o cara tem capacidade, o cara tem a mente, pode tirar tudo que ele tem, que ele vai, né, seu Luiz, ele vai voltar novamente. Sempre volta. O cara sempre volta. Mas para adquirir essa mentalidade, você vai ter que pagar um preço muito alto. O que é esse preço muito alto? É trabalhar igual um cavalo. E eu desculpa aí de novo, Thiago, amigo, que tem que fazer o corte pro cara. Porque realmente ele tem razão sobre isso aí. No começo, quando você não tem experiência, você não tem nada, só sobra uma coisa para você, horas. E aí você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que se esforçar nessas horas. Não tem outro jeito. Né, seu Luiz? E se você não tiver por trás um bom consultor, uma coisa desse tipo, sendo que nem eu patinei muitos anos. Olha, eu achava que eu era o pica na parte financeira, tudo. Eu só fui descobrir que eu não era nada, eu era menos que nada quando eu contratei vocês, consultoria. Eu chegava na segunda-feira, eu tinha 10 mil reais em dinheiro no bolso, mais cartão que caiu. Eu saía para pagar a conta, chegava de tarde, mas cadê meu dinheiro? Não tem dinheiro nenhum no bolso. O que eu paguei? Sabe? Não pegava uma nota de nada, não fazia nada. Então eu só... Como é que fazia? Eu trabalhava e gastava, não via nada. Depois que eu contratei a consultoria, que tudo foi para o papel, você vê, consegui comprar minha casa. Foi depois que eu quebrei em Franca, que eu perdi tudo. Perdi casa, perdi sobrado, perdi apartamento, perdi 2 carros. Eu não... Só patinei. Vim para Paz, fiquei 2 anos a pé. Porque eu morava no centro, a pizzaria era no centro, ia nos mercados a pé, o carrinho no mercado levava as coisas. Aí fui comprar um Fusquinha. E foi. Só consegui mesmo a guinar, a trilhar mesmo depois da consultoria. Porque aí eu consegui comprar a casa. Eu andava de Fusquinha, teve uma época que eu andava a pé. Depois consegui comprar um Jeep Renegade. Né? Minha casa, graças a Deus, tem piscina. Não tinha piscina, nos colocamos. Porque tudo que casa que eu ia comprar, onde tinha piscina, nossa senhora, a molecada pulava até de roupa e tudo. E comprei uma que não tinha. Aí eu frustrei todo mundo. Aí colocamos a piscina, tá lá. Agora eles estão entrando, mas ficou 1 ano sem ninguém entrar. Tá dentro de casa, com esse calorão, tá cada um num celular e a piscina parada. Então, só depois da consultoria, só depois que eu fiquei sabendo o quanto eu ganhava e o quanto eu gastava, que eu consegui crescer. Então, aí você vê, e é um problema que é muita coisa, né, seu Luiz? O senhor entende muito da parte do negócio, né? O senhor tem know-how para entender de pizzaria. O senhor sabe como tem que ser feita a massa, como que tem que ser feito o recheio, como é que funciona a parte de assar o produto, né, seu Luiz? Todo o processo, né, de produção, o senhor entende disso. Mas aí envolve a parte administrativa, que já é outro problema que o empresário tem. Aí o empresário tem que saber um pouquinho de cada coisa. Você tem que saber um pouco de processo, tem que saber um pouco de marketing, tem que saber um pouco de finanças. Hoje, por exemplo, o seu Luiz entende de finanças, o seu Luiz sabe, né? O seu Luiz tem preocupação do que tem que ser feito, ele olha o fluxo de caixa, ele sabe quantas a pagar e quantas a receber. Qual que é a nossa provisão de ganho? Opa, tem provisionado aqui X. E o que a gente tem para pagar? Então, por exemplo, tem toda essa organização que o senhor segue para não ter mais aquelas pindaíba, né, seu Luiz? De deixar o negócio, como diz o ditado, né? De espinguelar, né? O negócio de espinguelar.
Então, pra você ver, você tem que ter todo esse conhecimento. Meu irmão, pra ter todo esse conhecimento, é horas, velho. Não existe isso aí. Igual exemplo assim, eu falo, quando eu fico desenhando negócio de tráfego pago, como eu faço aquilo, faço isso. Porque tudo isso aí eu passei, eu estudei, eu apliquei, eu vi. Finanças. Ah, você vai trocar ideia com um cara de finanças. O cara vai começar a falar pra você de EBITDA, vai falar um tanto de coisa, ele nem sabe o que é isso. O cara vai chegar com você e falar de estratégia, vai falar de core do negócio. Fala, qual que é o core do seu negócio? Você nem sabe o que é core. Entendeu? Ah, vamos definir o CAC aqui, não sei nem sei o que é isso. Então, exemplo assim, tudo isso aí são horas trabalhadas, horas estudadas. É estudo, bicho. Quantas vezes de noite tava lá estudando, parecendo louco. Ainda tem muita coisa para aprender ainda. Então, exemplo, um acumular, para mim foi muito bom, porque eu não sei, no meu caso, eu não sei trabalhar num lugar, tem hora para mim trabalhar lá, eu seguir regras de uma pessoa que é inferior como se diz, inferior ao meu intelecto, que tem muita gente que trabalha e é sujeito a ficar abaixo de uma pessoa que é inferior ao intelecto dela. Eu já vi muito cedo questionamento, e realmente é real esse questionamento. E tem essa parte da liberdade, mas você tem que pagar um preço muito grande, porque você vai trabalhar sobre É como se você estivesse no escuro com uma arma, né, Solis? Você tem uma arma no escuro e tem várias onças. Você tem arma, mas você não tá vendo as onças. Elas podem pegar a qualquer momento, né, Solis? Você começa a dar tiro, igual louco, mas você não sabe se vai matar ou se a onça vai te pegar, né, Solis? Você vai ter que correr com a arma e tudo, né? Então, aí aqui é negócio, cara. Eu acho assim, ó, no caso dos meninos aqui, do senhor é diferente. O senhor já tem experiência. E o senhor tem uma coisa que é importante. E o senhor, eu já falei uma vez pro senhor não pode fugir disso. O senhor tem liderança com pessoas. As pessoas gostam do senhor e as pessoas respeitam a sua liderança. Do mesmo jeito que o cara lá, o açougueiro, fez o supermercado rodar onde que nem um gestor deu conta de rodar, porque aquele açougueiro, ele é líder, o senhor tem o mesmo nível de liderança. Então, exemplo, o seu Luiz, né? O seu Luiz também pensa em mexer, porque o seu Luiz hoje, ele tem um negócio, que é um negócio fixo, né, seu Luiz? Que é uma pizzaria física. A pizzaria dele hoje aqui na nossa cidade é a maior, a dele, em números, em qualidade, né, seu Luiz? Não adianta, isso é indiscutível. Se ninguém vai discutir isso aí. Até o próprio concorrente dele fala, não, o maior de Passos é a Deluige, não tem conversa. Só que o seu Luiz, ele tá preso com um problema. O que é o problema do seu Luiz? A cidade tem deve estar uns 120 mil pessoas, né, seu Luiz? A média aí, né, de Passos. O seu Luiz alcançou o público máximo. Não tem aonde ele ir mais. É o máximo que ele alcança. Então, exemplo assim, o seu Luiz tem um share do mercado, o share é a fatia do mercado. O seu Luiz tem um share, vamos falar assim, de 10% da população, certo? Que o pessoal que já compra dele. E o outro tem 5, o outro tem 7, cada um tem o seu pedaço. Para o seu Luiz pegar o pedaço da outra pizzaria é muito complicado, porque o público dele, querendo ou não, nichou pela qualidade dele. Porque, por exemplo, lá no seu Luiz você tem que pagar pela qualidade. O seu Luiz é a pizza mais cara da cidade, né, seu Luiz? Só que por que é a mais cara? Não é que é cara, é porque tem valor na pizza do seu Luiz. Então tem um público que essa fatia de 10% que entende do valor e quer qualidade e vai pagar pela qualidade. Só que tem uma fatia que não quer saber de qualidade, ele quer comer, quer encher a barriga, ele quer empasinar, ele quer comer aquela massa de padaria, sabe? Né, seu Luiz? Aí o exemplo, a pizza do seu Luiz lá, dando um exemplo, pizza do seu Luiz lá, R$150. Top! Ah, né, seu Luiz? Família, coisa boa. Pizza bem recheada, a massa do seu Luiz é segredo de família, né, seu Luiz? Da Itália, coisa top. Beleza. Eu tô pagando pela qualidade, eu vou comer seu Luiz que eu quero qualidade. Não é preço, é valor que eu tô pagando. Só que tem gente que não enxerga valor. Aí tem uma pizza lá que é 50 conto. Aí tem um público dessa de R$50. Então esses 10% que o seu Luiz já alcançou, que é o teto máximo que ele vai alcançar, é das pessoas que tem o perfil de compra do produto do seu Luiz. Ele não vai pegar daquele cara que compra a pizza de R$20, não vai. Porque aquele público lá é diferente. Vamos falar que o seu Luiz alcança desses 10%, eu estou dando uma estimativa. 5% é do público A, a maior renda, o povo que tem grana. 3% é do público B, 2% do público C, dando um exemplo. Aquele cara que vende a pizza R$50, ele tem um público D, D e E. O seu Luiz tem o C, B e A. Então o seu Luiz já alcançou a cota máxima que ele pode alcançar no produto dele, porque ele está limitado pela quantidade de pessoa que tem na cidade e pelo público que ele tem, pelo share que ele tem. Acabou. O que o seu Luiz tem que fazer agora? Vai abrir outra pizzaria aqui na cidade? Não, é burrice. Ele vai dividir. O empresário, eu já vi isso em consultoria, viu? O cara tinha um faturamento de 300 mil. Eu vi isso aí, cara, e eu falei, vai acontecer isso. Eu falei desse jeito.
Eu lembro, era 300 mil faturamento por mês. Restaurante japonês. 300 mil. Aí falou assim, ó, não, nós vai abrir lá outro em tal rua. Falei, não faz isso, você já tem um share seu, você não consegue. Como que a gente sabe que o share da pessoa é o máximo? Porque você já pode investir em tráfego pago, você pode investir em qualquer estratégia que não sobe mais o faturamento. Sobe assim é insignificante. O investimento sobre a mídia sai mais caro do que o retorno sobre a mídia, então não compensa mais. Quer dizer, isso está te provando que você está no limite do mercado, é o teto, você alcançou o teto do seu público-alvo. O que eles fizeram? Vamos abrir outro. Porque se nós fatura 300, lá ela vai faturar mais 300, vai dar 600 na matemática. Falei, não faz isso. Vai dividir o faturamento. Vai ficar 50-50. Não nos primeiros meses, por ser novidade, atrai um outro público que vai lá, no começo. Mas é coisa assim, de 3 meses a 6 no máximo. Dito e feito. 300 mil, né? 300, 280, 300, 290, era assim, era na risca o faturamento. Abriu lá. Aí aqui já baixou para 260, primeiro mês. E só que lá faturou uns 80. Viu, ó? Viu, ó? Tá crescendo, viu, ó? Aí, beleza. No outro mês, baixou para, por exemplo, 220. E lá foi 80. Aí já começou a equivalência, já começou a ficar preocupado. Falou, opa, peraí, tem um negócio errado. E aconteceu um efeito rebote, que eu aprendi sem olhando o número, cara. Esse é, pra você ver, experiência, tudo experiência de vida. Aí tem um negócio que chama, isso aí nem tá no livro, isso aí eu que inventei. Isso se chama efeito rebote. Sabe o que começou a acontecer? Essa empresa aqui começou a baixar, e a outra não aumentava. E aí o faturamento diminuiu, cara. Você acredita nisso? Chama efeito rebote. Não tem nenhum livro, isso eu vi na prática, acontecendo na prática. 220, 80, foi baixando para 280, 190, 80, 180, 80, chegou a 150, 140, 80. Aí você dobrou o custo e diminuiu o faturamento, cara, que loucura. Efeito rebote, velho, olha que loucura isso aí. Duas despesas com faturamento. Aí você me explica por que aconteceu isso, não sei. Aí, tipo assim, na minha ideologia, depois que eu fui analisar em formas qualitativas, isso não foi quantificado, mas analisando de forma qualitativa, o que eu percebi? As pessoas que vinham nesse lugar quando faturava 300 estavam num lugar só. Eles se sentiam bem com o atendimento, era aconchegante o local, e eles estavam bem, conheciam os garçons, então eles tinham um pragmatismo de repetir aquilo, de forma intuitiva. O nosso cérebro não tem padrão? Então ele tinha um padrão de consumo, e ele ia naquele lugar sempre. Aí, beleza. Quando dividiu, uma parte desse público foi pra lá, teve tipo um despertar. Falou, não, por que eu tô vindo só comer nesse lugar? E porque é que ele estranhou o atendimento, a qualidade não era a mesma, não conseguiu padronizar. Eu falei, padroniza primeiro, não é assim que funciona. Não padronizou, não fez nada. Aí meio que teve um impacto negativo. Aquele cara que sempre foi fiel, começou a ter uma visão negativa e abandonou. O share baixou. Tinha um investimento de capital inicial para abrir o lugar, que a gente chama de CAPEX, que é o investimento de capital que você faz para investir, para abrir o negócio. E teve um aumento do OPEX. O OPEX é o que você paga sobre as contas que você tem que pagar todo mês. Água, luz, aluguel, funcionários. Aumentou o OPEX, ficou com o CAPEX para pagar e o faturamento caiu. Quebrou. Passou um tempo e fechou o Olha que doideira. Aí fechou aqui primeiro, só que o que acontece aqui gerou uma bola de neve pro outro restaurante pagar. Sendo que o outro restaurante tava indo bem, cara. Tá pagando as contas, tava indo. Aí deu um efeito, chama efeito rebote. Deu um efeito rebote. Olha que loucura isso aí. Entendeu? Efeito rebote que deu na empresa. Olha que loucura isso aí. Então, exemplo, você vê tudo por padrão de consumo. As pessoas saíram de um lugar, foi pro outro e desanimou depois que foi pro outro. E abandonou o lugar. Olha que loucura. Você vê, eu não fecho a pizzaria dia nenhum. Eu fecho véspera de Natal, véspera de Ano Novo, porque não tem motoqueiro. Ah, agora não, mas agora só que você tem que falar a verdade também. E aqui, ó, o outro seu Luiz também, doido. Foi abrir lá em Varginha a pizzaria. Ah, mas então, mas em Varginha, Rob, Varginha estava indo mais ou menos. Quando foi no dia da pizza, a Globo fez a propaganda do dia da pizza dentro da pizzaria nossa lá em Varginha. Certo. Ali o negócio começou a subir. Só que Varginha, na época, só tinha uma empresa de mototáxi, ela chama Ligeirinho. Abre 6 horas da manhã, fecha 10 horas da noite. Aí das 10 à meia-noite não tem motoqueiro para entregar. Aí a logística era falha. Aí nós começamos a fazer o quê? Pegar pessoas que trabalhavam de dia, que tinha moto, para entregar de noite. Ameaçava a chuva, o cara falava, eu vou lá em casa buscar a capa. Começava a chover, o cara não voltava mais.
Chegou um dia que ele tinha 16 pizzas para entregar. O Igor me ligou, pai, não sei o que fazer. Os 2 motoqueiros foram buscar a capa, não voltou. Nós estamos com 16 pizzas para entregar aqui e não tem quem entrega. Eu falei, então vocês fecham o aplicativo. A minha sobrinha, que era pizzaiola, a Lidiane pega a moto, vai de moto entregar pizza, e você pega o carro, vai de carro entregar pizza. A Lidiane foi passar numa esquina lá, derrapou numa areia lá, caiu, quebrou o joelho. Nossa Senhora. Aí não entregaram nem as pizzas mais. Aí o Igor também acordou, ligaram pro história do empreendedor, ó. Esse que eu gosto, ficou da vida real. Então, aí machucou. Machucou. O resultado, no outro dia nós não tinha o entregador do mesmo jeito e não tinha pizzaiola, que estava no hospital com o joelho quebrado. Perdeu o pizzaiolo, perdeu o motoqueiro, acabou tudo. O Igor ligou para mim, olha, o senhor quer tocar a pizzaria, o senhor vem para cá, eu não vou ficar mais aqui. Ele falou, não aguento mais. O motoqueiro aqui é um negócio assim de louco. Aí tive que fechar. Então, aí pra você ver, aí o que foi o erro lá da pizzaria? Não ter estudado o mercado local. Por exemplo, o nosso mercado local comporta logística. E isso aí, meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você, eu aprendi com um cara que chama Fernando Laugeni. Esse cara aí é o top da galáxia na área de logística. Ele falou assim pra mim, ó, primeiro, ele falou pra mim, não são os melhores produtos que governam, não são as empresas que têm o melhor produto, mas é a empresa que tem a melhor logística. Toda empresa que tem uma boa logística é uma empresa que prospera. Toda empresa. Porque não é o melhor produto, é a melhor logística. Tudo que tem logística. Aí o que falou lá pro senhor? Logística. Não tinha logística na cidade. Ó pra você ver. Lá eu estudei o pôr do sol. Eu estudei tudo para na pizzaria a gente sofre. Quando o dia é longo, o sol pega certinho. Que bate lá a posição do sol, né? Na fachada da frente ali. Então lá dentro fica um calor terrível. Então isso eu estudei lá, um monte de coisa. Mas o negócio da moto nós achávamos que não... Você vê, nem... Mas se hoje, se o senhor for fazer uma outra, hoje o senhor já sabe que é uma das primeiras coisas que o senhor vai olhar, não é? A parte de logística. Falou, peraí, deixa eu ver se tem entregador aqui. Se não tiver entregador, não quero nem mexer com isso. E lá não tinha mototáxi. Não sei se hoje tem, mas não tinha. Porque a lei orgânica do município não permitia ter mototáxi. Então, aí o que acontece? O que o seu Luiz está falando aqui, ó, limitação de público. Então, exemplo, a pizzaria do seu Luiz está limitada. Se abrir outra pizzaria, corre o risco de ter o efeito rebote e quebrar a pizzaria. É o negócio mais perigoso. Vai abrir em outro local, aí tem um problema de padronização. Porque primeiro você padroniza a casa para levar o seu padrão para outro lugar. Só que depois nem é só o seu padrão. Você tem que ver toda a parte que envolve as ameaças externas, as ameaças internas. Isso que o seu Luiz falou, basicamente eu considero uma ameaça externa, porque é uma logística, um terceiro. Não tinha logística para fazer o negócio. Não tinha. Agora, por exemplo, o seu Luiz estava pensando, né, seu Luiz, em mexer com a parte de batata, né? Embalar as batatas, tal, fazer ela pré-cozida e trabalhar em nível de escala, né? Vender isso para B2B, né? Vender para supermercado, mercearias. Vai vender também no começo B2C também, que é para vender para pessoa física, né, seu Luiz, também, né? Só que aí o exemplo, isso daí já tem mais escala. Porque é um produto pré-fabricado, embalado, que você pode levar para qualquer lugar. Entendeu? Com uma validade longa de vencimento. Aí o exemplo, ele não fica refém apenas do público que tem na nossa região. Ele pode pegar, né, Solis? Ele pode aumentar o perímetro geográfico da onde que ele vai atuar no mercado dele, né, Solis? Já a pizzaria não. Como é que o senhor vai entregar? O exemplo aqui, ó, né, tá aqui na cidade. 120 mil pessoas. A cidade mais próxima que a gente tem é Itaú. É 12 quilômetros. Só do motoqueiro ir lá fica mais caro que a pizza, né, seu Luiz? Tem um lá. Esfria, chega lá, toma borracha a pizza. Eu tenho. Não tem sentido isso aí. Tem de Itaú, tem de São João Batista do Glória. Lá em Itaú o cara paga R$33 o motoqueiro levar toda sexta-feira 2 pizzas grandes, de 8 pedaços, e uma porção de batata. Mas um exemplo assim, são poucos, né, seu Luiz? Poucas pessoas fazem isso, então, né? o cara gasta o preço da batata, o preço da batata ele gasta na viagem do motoqueiro. Então, um exemplo assim, para o seu Luiz ampliar, aí tem um grande problema, porque o exemplo assim, aí o seu Luiz, para ele crescer com a pizzaria, ele tem que escalonar. O que é escalonar? Fazer igual ele fez em Varginha, ele tem que investir, tem que alugar o lugar, tem que reformar, tem que comprar freezer, comprar forno, pôr gente para trabalhar, pôr uniforme, investir em mídia, fazer tudo, comprar matéria-prima, fazer tudo lá, entendeu? Aí tem um investimento do tal do CAPEX, que é o investimento do capital inicial que você tem que fazer no lugar para fazer ele rodar.